A gente chegou a vender 132 milhões de reais em um mês. A gente chegou a vender acho que uns 300, 400 milhões dessa oferta. Deve ter passado de R$ 1 bilhão aí, tá ligado? Diferente da galera do DRI, né? Que, né? Normalmente produz muito bons. Literalmente inútil da empresa, assim. Alguém competente usando IA vai render mais do que vários incompetentes. Provavelmente mais 50% foi reduzido. Quanto menos pessoas na empresa, menos ruído de comunicação a gente vai ter. O cara que trabalha de graça é muito mais caro do que uma pessoa que você está pagando. Se você não tem caixa, esse não é o mercado pra você, entendeu? Eu cheguei a pagar 900 mil reais de comissão pra um colaborador. Mas chegou num ponto de eu ganhar 70 mil reais de comissão no mês. A famosa cálculo podia ser um e-mail. Nossa, caralho, moleque prodígio, foda. E aí, pô, você pensa, caralho, eu que criei isso, que legal, né? A galera elogiando. Eu me sinto mais feliz trabalhando nisso do que no DR, por exemplo, entendeu? Até o pessoal reclama que às vezes eu sou muito seco, eu sou muito grosso. Eu acho que geraria uma certa depressão você ficar sem trabalhar, sem fazer nada, sabe? Tem gente que tem empresa que tem medo de mim. O DR Black morreu, por isso que tu veio pro White? Será? Será? Aí é que vem a pergunta. Cara, eu diria que o dinheiro muda de mãos. Eu acho que sempre tem alguém escalando, sempre tem alguém ganhando dinheiro. E o mercado, às vezes, vai se sofisticando, às vezes fica mais difícil. Então, pra muita gente, pode estar parecendo que tá morrendo, mas pelas informações que a gente tem, pelos dados que a gente tem de algumas pessoas, a gente sabe que não vai morrer, é difícil morrer. Talvez mude a forma de jogar, talvez as fontes de tráfego que são melhores ou piores mudem, né? A gente vê isso acontecendo com frequência, né? Tipo, o Facebook atualiza, aí não tá mais bom, aí vai pro YouTube. Aí deu ruim também, ou tá difícil, aí vai pro native, enfim. Isso acontece bastante, ou pô, um nicho tá bom, outro tá ruim, e a cada mês meio que isso vai mudando, ou sei lá, a cada 3 meses a gente vê essas mudanças. Mas eu acho que o grande ponto que faz muita gente querer sair do DR e ir pra coisas white é, cara, motivação. Motivação, ânimo, alguma coisa que sabe, que mova mais pessoas, porque querendo ou não, depois você passa 2 anos no mercado como esse, você já fica meio cansado de trabalhar com isso todo dia. Por exemplo, principalmente, acho que quem escreve copy, talvez sendo um pouco mais. Que, por exemplo, por um período eu fiquei escrevendo ali, e eu nem escrevi muito, tá? Comparado ao pessoal que copyright aí e tal. Mas teve uma ofertinha boa que eu escrevi que escalou muito. Mas, cara, escrever uma copy de VSL é um trabalho, assim, longo, né? Que você tem que focar muito. E imagina você ficar fazendo isso toda semana durante, sei lá, 2 anos. Cara, uma hora você vai saturar. E você vai querer se aventurar em coisas novas, né? Sim. Principalmente se você tem um perfil de pessoas que, pô, que vai mudando um pouco os interesses ao longo do tempo, né? Então, eu percebo que muita gente tá indo mais nessa linha de buscar outras coisas por conta de estar desanimado do mercado, ou tá cansado, ou querer fazer outras coisas. Até porque, depois que você ganha dinheiro, cara, o cash flow talvez não importe tanto e você queira algo que tenha um objetivo maior. Por exemplo, construção de equity, né, e tudo mais. Então, por isso que, por exemplo, uma marca de coisa white, assim, tem um pouco mais de motivação, tem aquele negócio, pô, de você ter uma marca reconhecida, as pessoas olharem, gostarem, elogiarem, falarem, caralho, então que foda, você tem isso aí, entendeu? Então, isso é uma coisa que acaba motivando até mais do que o trabalho do DR. Então, isso foi uma coisa que me levou a um projeto como esse. E também que, cara, querendo ou não, é um jogo completamente diferente, são coisas novas pra aprender. É um mercado que muitas vezes vai ter menos instabilidade do que o DR, por exemplo. Então tem diversas vantagens. Recorrência, né? Exatamente. O LTV também vai ser mais alto. Então, tipo assim, se você acerta um projeto de uma marca, você vai ganhar muito mais dinheiro, assim, depois de alguns anos, por exemplo, do que no DR, né? Depende da escala, cada caso e tal. Mas também vai ser algo que às vezes vai ser mais gradual. Por exemplo, às vezes vai começar no primeiro mês, vender um pouquinho, no outro mais um pouco, mas provavelmente vai ser algo mais constante e crescente do que no DR, que tem muitos altos e baixos. E isso acaba desmotivando muita gente, porque, pô, você tá lá 3 meses seguidos ganhando muitos milhões e tal, não sei o quê, aí, pô, depois começa a dar prejuízo e tal e tal. Então, tem muita gente que se desmotiva com isso, com essas instabilidades. Agora, em outros mercados, é um pouco menos instável, né? Então, isso também ajuda a motivar as pessoas a buscar esse tipo de coisa. E tem a possibilidade de vender a empresa depois, que aí, você já lucrou ao longo do tempo e ainda vai vender pelo lucro futuro. Então, ou seja, acaba sendo uma outra via, né, da pessoa trabalhar que é muito interessante também, né? Boa. O que eu mais vejo dentro do DR, quando a gente para olhar a longo prazo, é que, cara, literalmente todo dia tu começa no prejuízo. Ao contrário de tu ter, por exemplo, uma marca. Exato. Porque na marca você já vai ter a sua recorrência. Porque na marca você já vai ter a questão de construção de equity, que tu já sabe que aquilo ali na frente possivelmente vai ser vendido pra quem você quer vender. Já tá começando a namorar, já tá conhecendo pessoas daquela empresa pra fazer esse movimento. Esse é o padrão de quando você tá, obviamente, construindo algo pra ser vendido. E você tem uma noção de que em quanto tempo aquilo vai acontecer. Agora no DR não. Literalmente no DR, todo santo mês tu começa prejuízo. Claro que quando você é produtor, você já consegue ter uma noção de enviar SMS, fazer todo um funil de back-end com uma maestria maior. Isso muda um pouco. Mas, principalmente no mundo de afiliado,
Isso não existe. Exato. Então você começa num negativo todo santo mês e todo santo dia uma nova guerra, uma nova guerra, uma nova guerra e necessita de uma energia absurda pra parar de acontecer. Às vezes no sábado, 2 da manhã, o cara tá trampando porque é a vida e Isso aí, conta acontece. cai, aí começa a vir problema novo, e aí vira um rolê maluco, né? Acaba sendo até estressante, né? Pra a galera Muito. que tá mais na linha de frente desse trabalho, né? Então, acaba desmotivando algumas pessoas depois de um certo tempo, né? Você cansa, né? Total, total. Tendo em vista isso, cara, foi aí que te motivou de criar a marca? Quem te motivou? Quem que te inspirou a olhar pra ir por esse caminho e fazer isso? Cara, eu acho que chegou num ponto, tipo assim, depois do ano passado que a gente fez um resultado astronômico ali, né? Que a Aham. gente chegou a vender 132 milhões de reais em um mês. Chegou num ponto que, tipo assim, beleza, ganhei muito dinheiro. E agora, né? O que que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar apenas com essa empresa 10? Será que quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo vai ficar bom? E aí eu comecei a olhar para outros mercados, outras coisas para investir, porque ou não, é de se imaginar que você não vai ficar 10 anos, né, trabalhando na mesma coisa, né, Por tipo no óbvio. DR, entendeu? E vão ter outros projetos que vão ser mais propensos a gerar um resultado mais foda no longo prazo, né? Então, a partir dali eu comecei a pensar em coisas que, tipo, cara, cheguei até a criar um projeto de uma empresa de jogos, né, que tem um jogo aí que a gente vai lançar. Tem também a marca de bebidas, né, que foi uma das coisas que eu fui estudando ao longo do tempo, que aí, pô, será que vamos criar um suplemento? Mas suplemento, pô, tem muita concorrência. E até que eu vi, né, por exemplo, uma outra marca que tinha esse tipo de produto, que apesar de eu gostar, não estava, como posso dizer, eu via coisas pra melhorar, né? Aham. E eu pensei, pô, por que eu não faço a minha, né? É um produto legal e tal, é uma coisa que eu consumiria, que eu consumo, no caso. Então, pô, parece interessante. E aí também veio o projeto do Gateway também, que a gente tá lançando agora. Então a gente tá lançando um Gateway internacional, que aí foi outra coisa que a gente vai meio que movendo o dinheiro ali que eu recebi pra investir em novos projetos, né? Aham. Então, em vez do dinheiro ficar parado na conta rendendo, a gente quer fazer com que cresça, né? E, tipo, né? Pra acertar projetos maiores, né? Por exemplo, do que o próprio DR. Então foi meio que essa vibe de, cara, de analisar ali, cara, e aí? O que vai ser daqui pra frente? Vai ser só o DR ou vamos construir outras coisas? E aí começou meio que a investir nesses outros projetos. E cada projeto requer um investimento muito grande de tempo, energia, dinheiro, principalmente o Geta, né? O dinheiro, tá ligado? Você me entende? E muito tempo também, muita burocracia. Então, assim, e acaba sendo coisa até que motiva mais, que nem eu falei, né? Porque, Aham. querendo ou não, pô, cara, por exemplo, quando a gente lançou essa marca de bebida, foi no evento lá da Natural Tech, lá em São Paulo, cara, era muito legal ver que, tipo assim, todo mundo elogiava. Tipo assim, até o Lucas Luco, cara, a gente foi mostrar a bebida pra ele, o cara elogiou, gostou bastante. E aí, pô, você pensa, caralho, eu que criei isso, que legal, né? A galera elogiando. Até elogiando mais do que a concorrente que é líder do mercado, que pra mim era referência. E muita gente falando, nossa, a sua é muito melhor que a deles, não sei o quê. E, tipo, e a nossa é mais saudável também e tudo mais. Então você vê, caramba, eu criei um negócio aqui legal, as pessoas estão gostando, né? E, tipo, é um negócio diferente, tipo, uma bebida com proteína. Muita gente nunca nem viu, né? Um Sim. refrigerante com proteína ou um energético com proteína. Então é uma parada meio que um pouco nova também. Então, ou seja, acaba motivando muito porque é um negócio que, como eu falei, eu sou um consumidor, eu adoro tomar isso, pra mim, 1000 vezes melhor do que tomar refrigerante, ou até um energético normal, né? Porque tem alguns benefícios, por exemplo, a nossa cafeína aqui é uma cafeína mais saudável. Ela, tipo, é uma cafeína do Guaraná. Aham. Então ela não vai ter aquele pico bizarro que o energético dá e nem o rebote depois. E o efeito dura mais, né? Eu sinto em mim, alguns colegas meus também comentaram. Então, cara, é um negócio bem legal, um produto que realmente é bom, tá ligado? Diferente da galera do DRI, né? Que, né, normalmente produz muito bons. Então, pô, é um negócio que dá orgulho, né? Gera orgulho. As pessoas olham e falam, caraca, que legal isso aí que você tem, sabe? Então é uma sensação muito diferente. E é legal. Então por isso acaba motivando também. Da mesma forma também o Get também tem essa parada, pô, é um negócio com potencial de gerar muitos milhões de resultados, ajudar muitas pessoas a escalarem mais e tal. Então tem um pouco dessa vibe, né? Foi meio que tipo, cara, beleza, crescemos, dominamos o mercado, vamos ampliar para outros projetos ali que vão ter muito potencial, né? Então, eu acho que foi mais essa vibe assim de tipo, beleza, não vamos nos limitar a isso. Poderia pegar o dinheiro, deixar investido e ficar só coçando o saco? Poderia, né? Mas, tá ligado? Que nem eu tava comentando antes aqui no off do podcast, eu acho que geraria uma certa depressão você ficar sem trabalhar, sem fazer nada, sabe? Ou ficar meio ausente, assim, do trabalho por muito tempo. Aham. Então, por isso que a gente sempre quer buscar coisas novas pra evoluir, crescer, né? E por aí vai, né? Bom, até trazendo esse ponto que tu falou, cara, eu tentei ficar 3 meses off. Inferno astral. A nossa É, mente, ela é muito acelerada, ela cria muita coisa. sim. E aí, automaticamente, tu começa a te sentir muito frustrado por não estar botando nenhuma ideia tua em prática. Nem que seja ou por ti ou pelos teus mentorados, que hoje eu faço muito através dos meus mentorados. Eu pego as Hum, minhas ideias e distribuo pra eles fazer. Mas te frustra muito não estar nativa, não te sentir útil, não fazer a diferença pelo próximo. E exato. isso muda totalmente o jogo. Porém, a gente sabe que tu tá aumentando o nível de complexidade, Com abrindo certeza. várias empresas pra gerenciar. Nossa, com certeza. Arthurzão, como é que tá sendo isso pra ti, mano? Pra mim, eu tive já uma hood de 7 empresas, vendi. Eu sei o quanto é complexo brincar disso tudo.
Mas como é que tá sendo essa experiência, que é uma experiência nova pra ti? Sim. Como é que tá sendo olhar pra isso tudo e ter energia pra isso tudo? Cara, a sensação que eu tenho é o seguinte, que no DR era muito mais fácil de gerenciar, porque todo mundo já sabe o que tem que fazer. Ah, o copy vai escrever copy, o editor vai editar o vídeo, o cara trava um tráfego. Muito fácil. Ah, o RH vai cuidar do RH. Simples. Não tem treta, não tem confusão, todo mundo sabe o que tem que fazer. Não tem confusão entre áreas. A comunicação poucas vezes falhava, entendeu? Pô, era muito simples, entendeu? Só que aí quando a gente começa a mudar para outros projetos, aí, pô, como também é algo novo pra gente, Aham. você começa a gerar complexidades. As pessoas às vezes não têm É porque clareza do que ela tem que fazer. não tem muitas vezes quem fez isso, por onde seguir, que caminho que fez. Exato. Tu não tem o passo a passo, né? É muito mais difícil a informação. Exato. E é o problema que a gente mais vê hoje em dia é justamente o problema de comunicação. Porque às vezes, por exemplo, eu tô com um call com duas pessoas. Tá? Eu passei a mesma informação. Uma entendeu perfeitamente o que eu falei, a outra entendeu completamente errado. E aí essa pessoa que entendeu errado passa a informação errada pra outras pessoas. Aí começa um caos. Aí, porra, pra reverter depois, entender que o cara falou errado, ou que esqueceu de alguma coisa. Um trampo lascado, entendeu? Então, às vezes também a pessoa não sabe que ela tem que cobrar o colega ali, porque ela acha que não é trabalho dela cobrar o outro. Então, hoje em dia a gente vê muito desse tipo de problema, né? Inclusive, Aham. o psicólogo que tá ali atrás ajuda a gente a organizar um pouco isso, né? Porque muitas vezes falha a comunicação, ou a pessoa não tem clareza do que ela tem que fazer. E quando era no DR era muito simples, porque tá muito bem definido, né? O que cada um vai fazer, entendeu? Então hoje em dia é o que a gente mais sente, e mesmo pela questão da novidade, né? De ser coisas novas, por exemplo, cara, por exemplo, não é na empresa de bebida, cara, que cargos que a gente tem na empresa? Não sei, a gente tá descobrindo, tá criando aos poucos, né? Pegando Aham. referente a outras empresas, conversando com a galera do mercado, né? Então, é um processo que a gente tá evoluindo e aprendendo junto, né? Então, algumas coisas, claro que a experiência passada já ajuda. Por exemplo, antigamente a gente trabalhava no digital, eu era programador. Então, muito conhecimento de tecnologia me ajudou, por exemplo, para construir o Getter, né? Para ficar algo melhor e tal, até identificar melhor se o que os programadores estão fazendo tá bom, tá ruim, tá devagar, tá rápido. Então, até pelo network também, né? De trazer boas pessoas ali. Então, isso acaba me ajudando nessa parte. Então, mas eu diria que é um desafio completamente diferente, bem mais complicado, né, os outros projetos do que o DR em si. E todo dia, cara, todo dia, enfim, um monte de calma, um monte de coisa pra resolver. Por exemplo, cara, ontem, acho que foi anteontem, assim, eu fiquei, tipo, 8 horas em call, teve uma call que durou, tipo, 5 horas e meia, só pra gente tentar organizar Nossa. ali um pouco da empresa pra tirar essas dúvidas, essas falhas de comunicação. E a gente percebe que acaba ajudando as pessoas a entenderem melhor o que tem que fazer e melhorar um pouco o desempenho, né? Evitar confusões ali, os conflitos, né? Então, querendo ou não, é um momento que a gente tá tendo muita coisa pra fazer, muita coisa pra trabalhar, mas cara, eu até sinto que é legal. Tipo assim, é que nem você comentou, sentir que você está construindo algo, sentir que você está sendo produtivo, isso me faz sentir bem. Eu Uhum. sinto melhor do que num dia que eu, putz, não tenho nada pra fazer hoje. Tinha momentos que eu ficava, tá, o que eu vou fazer hoje aqui, tá ligado? Será que eu vou focar mais energia nisso ou naquilo? Pô, tô sem carro pra fazer. E o que eu vou fazer? Entendeu? Aham. Então, estando mais ocupado, eu me sinto melhor, de certa forma, sabe? Por sentir que tá sendo produtivo, estamos rendendo, estamos construindo algo, entendeu? Existem duas coisas. A primeira delas que tu falou, que me chamou muita atenção e eu passei por isso no passado. Eu falei a mesma coisa pra duas pessoas, uma entendeu A, a outra entendeu B. Toda vez que eu falo algo pra alguém, eu falo pra pessoa, fala pra mim o que que você entendeu. Então eu sempre pergunto pra ela e peço pra ela me traduzir o que ela entendeu. Porque nunca a tua mensagem é o que a pessoa recebeu. Exato. E principalmente porque muita gente vai ter, sei lá, um TDAH, ou pegou o celular na hora ali, se distraiu, ou qualquer coisa do tipo. E aí, cara, esquece. Aí você começa uma falha de comunicação, porque o cara não pegou um detalhezinho, né? E E isso aconteceu pode, diversas vezes, né? e isso pode ir pra um caminho muito absurdo de prejuízo e perda de tempo e Sim. retrabalho, etc, que a conta não fecha. Então, é uma das coisas que eu sempre faço. Uma outra coisa que tu falou que me chamou a atenção e eu cometi esse pecado barra... Pecado, não sei, mas enfim. Eu comecei a trampar pra caralho, comecei a fazer cálculo com todo mundo, comecei a fazer um monte de coisa em todas as empresas. Aí eu, porra, me sentindo útil, me sentindo o famoso herói, tá ligado? Salvando tudo quanto era Acho que já canto em sei todos onde os você quer lugares. chegar. E eu já tô entendendo. Cuidado pra não correr o risco de tipo, puta, tô fazendo coisa para um caralho e talvez não estar fazendo aonde você tinha que estar fazendo. Exato. Então, às vezes, a gente tem o risco de tá metendo o dedo aonde a gente não devia e botando Uhum. algum colaborador debaixo da asa, sendo que era uma responsa dele pra estar executando aquilo. Então, a base de job descriptions ou a base dos indicadores de performance, isso é o que sustenta o que é a responsabilidade de cada um. Claro, uma empresa totalmente nova, é muito difícil de tu fazer Sim. isso. E com o IA, que mudou os cargos, que antes existia um cargo específico e agora é um aglomerado de cargos em um só, Uhum.
Muito mais difícil antes de criar job description, mas, enfim, tem que ir montando aos poucos, né? Na época do DR, assim, quando eu estava meio que crescendo a empresa, eu sentia muito isso, que, pô, tô fazendo um monte de caos, tô resolvendo um monte de problema, tipo, subir estrutura, não sei o que, acompanhando, revisando, sendo que não era exatamente onde deveria estar meu foco, né? Então, chegou um momento que eu consegui delegar bem as coisas e parei e pensei, beleza, tudo delegado. O que eu vou focar agora? Copy, que era a parte mais importante, que era mais resultado. Tanto é que saiu a oferta lá que chegou a vender 132 milhões em um mês, né? A gente chegou a vender acho que uns 300, 400 milhões essa oferta. E foi uma oferta que eu escrevi, era a primeira oferta que eu escrevi para aquele nicho. Então, eu não era um copywriter super experiente. Pô, se você pegar aí o galera do mercado, pô, deve ter gente que escreveu, sei lá, 50, 100 copies. Eu tinha escrito, sei lá, 5, 3. E naquele nicho era a primeira, entendeu? E só que, cara, eu sou uma pessoa estudiosa, né? Tipo assim, vou correr atrás, vou aprender, entender os padrões do que tá funcionando. Então, apesar de não ter tido tanta experiência prévia, eu consegui ter uma ideia ali, desenvolver uma ideia muito boa, né? Que até na época, por exemplo, o Filemon, né? Que é um grande copy do mercado, revisou e falou, caralho, essa ideia aqui tá muito boa. Acho que vai escalar, entendeu? E aí, cara, não deu outra. Botamos pra rodar, já começou com um resultado muito bom. E a gente foi otimizando a oferta e tal. Então, tipo, acho que no primeiro mês chegou a vender acho que uns 30 ou 50 milhões por aí. E no segundo, terceiro que bateu lá os 132 milhões de reais, né? Então, cara, é um resultado extremamente fora da curva. Acho que ninguém com tráfego interno passou de 100 milhões no mês, né? Até onde eu sei. Já ouvi dizer que chegaram a 90, né? Mais ou menos. Então, é um resultado extremamente fora da curva. Isso só aconteceu porque, né? Como a gente comentou aqui, né? Eu parei de fazer um monte de cal pra cuidar da empresa inteira, meio que virar um gestor, pra focar num ponto que era mais importante na operação, que era copy. Escrever copy. E, querendo ou não, muitas vezes eu vejo que a galera meio que delega essas coisas importantes pra muitas vezes pessoas que não têm tanta experiência. Tipo, larga a mão do Júnior ali e fala, meu irmão, escreve aí, vai, joga no peito aí, que é tua. E eu percebo que, cara, querendo ou não, é muita responsabilidade, né? Você deixar o ponto mais importante da empresa pra algumas pessoas que às vezes não vão ter tanta motivação, porque a empresa não é delas. Ele pode ganhar comissão? Pode, mas ele não vai ser tão motivado quanto o dono da empresa pra algumas coisas, sabe? Então, quando você, né, o dono da empresa, se envolve no ponto mais importante, tende a gerar mais resultado. Quanto mais você se envolve no ponto mais importante da sua empresa, tende a as coisas melhorar. Então foi isso que eu pensei ali, executei, cara, tipo, nessa primeira Copa desse nicho já deu muito bom. E aí depois passei muito tempo viajando assim e tal, ou viajando, ou até tirando um pouco o pé do acelerador, porque, né, como já tinha uma oferta boa validada, o time começou a fluir melhor, se desenvolver melhor, o time aumentou e tal. Então não precisou, por exemplo, que eu ficasse me matando de trabalhar por um bom período, né? Então, justo que eu parei um pouquinho, foquei no ponto importante, acertei e foi isso, entendeu? Então, eu tenho essa visão. No começo eu tinha muito de fazer muita cal, mas depois eu comecei a evitar isso ao máximo. Por exemplo, se alguém vem e pede uma call comigo e não fala o assunto, eu pergunto assim, qual que é o assunto? Se a pessoa não fala, eu não entro. Esquece. Não vou fazer call com ninguém sobre o assunto. Ah, quer uma reunião presencial? Não vou fazer. Eu quero o assunto. Qual que é o objetivo? Aí muitas vezes é uma coisa que não precisa de call. Entendeu? Aí outra coisa também que eu tento A otimizar. famosa call que podia ser um e-mail. Muita coisa que eu tento otimizar. A pessoa manda um áudio. Eu falo, irmão, tô em reunião, não consigo ouvir. Às vezes nem tô, mas eu falo que eu tô em reunião, não consigo ouvir. Resume. Aí às vezes o cara manda um áudio de 2 minutos e o resumo tem 2 linhas. Aí eu fico, cara, precisava de um áudio de 2 minutos, tá ligado? Tipo assim. Ou seja, muitas vezes as pessoas são meio até. Enfim, não otimizam muito tempo. Prolixas não otimizam muito tempo. Então, eu, como às vezes tenho que falar com, sei lá, 50 pessoas no dia, pô, às vezes coisa no WhatsApp misturada, aí qualquer coisa do trabalho e tal, são muitos projetos, eu tento otimizar isso ao máximo. Então, pô, fazer call sem saber o tema, esquece. Não vou nem perder tempo com isso, entendeu? Então, se, dependendo do tema, resolvo ali pro WhatsApp, áudio, etc, pra ficar mais rápido também. Porque, pô, marcar a hora, aí tem que combinar horário com o outro, às vezes não bate com o seu, tem outras coisas pra fazer. E acaba enrolando uma coisa que era pra ser rápida. Então, é uma das coisas também que eu tentei otimizar bastante. E quando for pra focar em algo, por exemplo, se fosse pra escrever copy, cara, tem que separar um espaço na agenda pra você realmente não fazer nada e ficar só focado nisso. Porque é uma tarefa extremamente difícil que precisa de muito foco, né? Óbvio que outras tarefas não vão depender tanto de foco assim. Mas é um exemplo que quem escreve copy sabe que, tá ligado? Tem que realmente passar um bom tempo dedicado, né? Por isso que muita gente fica usando Ritalina, Venvance, essas coisas assim, pra ajudar a manter o foco, né? Porque realmente é difícil, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ali ao longo do tempo. Só que agora, se hoje em dia a maior parte do trabalho acaba sendo fazer caos ou coisa nesse sentido, eu sinto que não requer tanto esse esforço mental de foco, porque, querendo ou não, você focar numa call mais simples do que pra escrever uma copy. Pra copy, em nível de profundidade e de concentração. Exato, porque pra uma copy, se você não se concentrar, você vai procrastinar. Você vai abrir o YouTube, vai ficar vendo vídeo, vai se perder. Agora, numa call, é mais difícil fazer isso, né? Você se distrair nesse nível, entendeu? Pelo menos pra mim, né? Óbvio que tem colaboradores que, às vezes, do nada você escuta lá o videozinho no YouTube e fala, que isso, né? Aí o cara, sem querer, abrir aqui um vídeo, né? Sem querer é foda, sem querer, né? Aí, então, tipo,
eu vejo que não requer tanto esforço, assim, fazer call, mas óbvio que cansa também. Você ficar muitas horas, você começa a sentir um pouco o mental cansado, né? Então, é uma das coisas que eu aprendi a otimizar nesse tempo, porque cara, são muitas pessoas para falar, às vezes são muitos projetos, você tem que separar a energia ali para cuidar do que precisa. E é bom também sempre ter bons líderes, né? Porque, querendo ou não, é difícil você, como dono da empresa, querer abraçar o mundo. Eu percebo que tem alguns, até os colaboradores são líderes que querem abraçar tudo pra eles. Eles não querem nem delegar, porque tem receio da pessoa fazer merda e aí cair em cima dele, ou ele ter que revisar e corrigir e tal. E isso é uma coisa Ou que pior, da pessoa roubar o emprego dele. também, né? Por aí vai, né? Então a gente tenta evitar também isso, porque, cara, se eu quiser fazer tudo sozinho, pra que eu vou ter colaboradores, né? Lascou. E não vou ter tempo também, né? Não vai dar certo. Então, se eu tenho outras pessoas na equipe, tem que usá-las para que elas ajudem, né, a fazer as coisas. E aí eu percebo que até tem alguns líderes que têm essa parada de, putz, não vai, tipo assim, vai ser algo rápido, deixa que eu mesmo faço, mas aí enrola e atrasa porque ele não quis delegar, entendeu? Então tem muita gente que tem um pouco dessa vibe, e é uma coisa que tenta até passar para os líderes ali, para eles, né, soltarem mais nesse sentido, né? Para realmente delegar as coisas, para que a empresa flua também, né? Senão lascou, né? Então, ter bons líderes é a mesma coisa que ajuda, porque querendo ou não, são tantas coisas pra resolver que se passar tudo por você, lascou, né? Então, tipo assim, Total, você tomar precisa ter decisão se pessoas. ficar só por você, não tem como tu ter empresa. Você precisa ter pessoas que vão tomar decisões também, né? Pra acelerar o fluxo. E depois você revisar se quiser, enfim, algo nesse sentido. Mas se tá todo mundo alinhado, você economiza um tempo ali, né? Então, enfim, acho que são algumas coisas que eu aprendi ali pra até otimizar um pouco desse tempo, dessa gestão. Mas, como eu falei, projetos novos que você tá meio que criando, ele tá construindo, vai gerar muito mais trabalho do que um que já está estruturado, né? Então, é um padrão assim, de qualquer empresa nova, né? Total, total. E hoje tu tá com 4 empresas no total? Cara, sim. É que CNPJ tem muito mais, né? Mas tá ligado? As offshores aí. Mas basicamente sim. Os principais eles são, né, a empresa do Gateway, a de bebida aí, e a empresa do Direct Response, que hoje em dia eu não estou tão envolvido, até porque também fica coisa pra caramba pra fazer. Sim. E porque tem um time, já está bem delegado, tem um time organizado, gera menos caos ali na Tem comunicação. sócio nela? Não. Não? São colaboradores que têm boas comissões, basicamente, né? Entendi. Mas em algum momento, por exemplo, com o Gato crescendo, acho que faz sentido eu sair da empresa, deixar passar para algum colaborador, algo assim, até para quando o conflito de interesse que gera, né? Que eu já vi outras pessoas fazendo no mercado, né? Mas no momento acaba sendo importante pra gente ter mais volume no Gato, pra poder testar, otimizar e tal. Então, por isso, ainda tem uma empresa. Mas em algum momento, né? Dependendo do volume do Gato que a gente chegar e tiver uma empresa mais estruturada, acho que faz sentido eu sair, né? Pra não estar. Enfim, a galera não, conflito de interesse e tal, tô querendo roubar dados de clientes, não, entendeu? Pra, sei lá, se aproveitar na outra empresa. Não é objetivo, né? Mas por enquanto acaba sendo útil pra até testar o Getter mesmo, testar, gerar volume ali e tal, a gente ter mais dados, otimizar as coisas, porque senão a gente fica só dependendo de outros clientes que às vezes não vão Manter colaborar. taxa do cartão também, com Exato. parada mais barata, com as plataformas e por aí vai. Exatamente. Então, são basicamente essas três aí as principais, né? Que a gente tem no momento ali. E, enfim, aí tem outros projetos um pouco mais paralelos que eu nem mexo muito, por exemplo. Tem uma empresa de jogos, que eu contratei 2 caras muito picas no mercado ali, que é tipo meio que uma consultoria, eles acabam liderando o projeto. E eu nem toco. Cara, só vejo ali alguns detalhes e tal. E como são 2 caras muito bons, que são, tipo, muito melhores do que eu, não tem nem o que eu fazer ali, tá ligado? Os caras sabem de tudo, não tem como, tá ligado? Então, acaba sendo mais como se estivesse investindo neles, né? Entendeu? Aham. Então, eles estão construindo um projeto lá que tá bem legal, né? Então, inclusive recebeu financiamento do governo. E é um financiamento que você não precisa pagar, tipo, devolver. É meio que toma ali 300 mil conto, faz seu jogo aí, tá ligado? Então é uma parada bem legal também. Mas, querendo ou não, o que tá mais conectado ali no ecossistema são os outros 3 ali que eu falei, né? Porque a marca de bebida processa no Ghetto, então também aumenta a nossa margem de certa forma, traz mais transações limpas, né? Porque é pra evitar o risco. Enfim, são coisas que vão se ligando pelo menos um pouco, né? Faz um pouco parte do ecossistema ali, né? Então, acho que resumo é isso. Boa. Meu lindo, na parte de bebida aqui, tu começou a trabalhar já com alguns influencers que eu vi, tu começou a pensar um pouco mais como marca. Aonde tu quer chegar, até que valor que tu quer chegar e quando que tu pretende vender, já tem isso claro? Como é que tá isso na tua cabeça? Cara, não tem nada muito definido, assim, em pedra ou algo nesse sentido. Aham. Mas, assim, no momento que chegar uma proposta interessante, por exemplo, sei lá, pô, vem alguém e oferece, sei lá, 50 ou 100 milhões na empresa, dependendo de como tá, se for um preço justo, eu venderia, entendeu? Isso aqui. Então, até porque é um negócio que é meio novo, que nem eu falei, tem poucas empresas nesse mercado. Por exemplo, a minha empresa é a terceira maior em quantidade de produtos, né, de SKUs. Aham. Então, tipo assim, como a gente lança 7 sabores, já é a terceira maior nisso, entendeu? Então, a gente já tá investindo legal nisso. Então, cara, pô, se chegar num ponto que a gente tá vendendo muito bem e chega uma proposta grande, relevante,
provavelmente venderia. Então, acho que depende muito do momento ali, do mercado, como é que é? Não pretensão. Mas quando a gente tá planejando crescer ou prever o crescimento ali, então, chega num momento como esse, provavelmente venderia, né? Então, mas que eu não falei, não tem muito bem definido, tipo, só chegar, sei lá, 99 milhões, uma coisa assim, entendeu? Mas, pô, vender por 9 dígitos acho que já é um valor muito foda pra uma marca que tá sendo operando no Brasil, né? Mas que tem potencial também de vender lá fora, né? Enfim, até pelo senso de ser uma bebida brasileira, né? E tal, então já tem muita coisa que a gente já pensou nisso. Inclusive o nome, a sigla, né? É baseado no nome inglês, né? Então, cara, a gente bem que vai vendo, vamos vendo o que vai acontecer, porque tem o potencial, mas é um negócio difícil, até pela distribuição também, porque como são latas, né, um pouco mais pesado, tem que ser um pouco mais cauteloso com o frete. O frete acaba sendo mais caro por causa do peso. Então tem várias nuances ali que acabam dificultando um pouco o business, né? Sim. Mas, que nem eu falei, é um negócio meio novo, que eu particularmente sou um usuário que gosto muito, e que também a gente precisa trabalhar a consciência das pessoas nisso, né? Porque muita gente não conhece nesse mercado. Então, quem teve que fazer isso com maestria foi a Desinchar, né? Desinchar teve que investir uma nota absurda para realmente treinar o público de que chá era importante, que chá era bom, etc. Depois que eles educaram o público, aí eles pegaram o mercado. Principalmente pelos pontos de venda, né? Eles conseguiram abrir muitos pontos de venda e aí eles fizeram... E pra gente também vai ser outro ponto extremamente importante, porque quem vai comprar lata de bebida na internet? Só é um público, uma parte pequena do público. Total. Agora no mercado, às vezes na academia, alguma coisa nesse sentido, muito mais provável disso acontecer. Então, uma dificuldade boa que a gente tem, né, que cara, tem que estar nos pontos de vendas. E só que, além disso, você tem que estar conhecido o suficiente pra pessoa te ver ali e querer comprar. Então, é todo um trabalho que, querendo ou não, vão se conectando e grande, né, de certa forma, né? Pô, pra você estar no supermercado, pra você estar numa academia relevante e tal, a gente já tá negociando com alguns. Mas, cara, todo o processo eu acho bem divertido até. Tipo, pô, esses dias a gente foi lá numa academia muito, muito grande, negociar com os caras se amarraram na bebida e tal. Deram muita dica também pra gente, porque os caras são grandes empresários, né? Então, a galera que tá experimentando sempre tem bons feedbacks pra gente, e bons conhecimentos, conexões e tudo mais. E querendo ou não, quando eu falei, cara, eu particularmente acho extremamente divertido, eu me sinto mais feliz trabalhando nisso do que no DR, por exemplo, entendeu? Mas como eu falei, por conta do senso de estar criando algo grande, algo que tem potencial de ser vendido, né? Que as pessoas realmente gostam, né, de usufruir a marca, né? Então eu mesmo adoro, tá ligado? Tomar. Fica até evito, porque senão, pô, como é que eu vou mostrar pros outros bebês se eu tô tomando tudo, né? Foda. Um ponto legal pra PDV, a gente já teve marca, tu sabe disso, já tive Lift Gold, etc. Enfim, vendi em janeiro de 24. Mas os nossos mentorados e tanto a gente, pra botar em alguns pontos de venda, a gente fez um negócio interessante. A gente coloca um PIN com tráfego local naquela região específica, naquela loja que a gente quer, e a gente pega ou uma nano influencer do local, ou uma micro, e anuncia com ela, dizendo, agora nas farmácias, tarará, tarará, tem o produto tal. Tem Legal. Porra nenhuma, não existe. Porém, a gente vai lá no Google e coloca farmácia adquira o produto tal aqui. Então a gente coloca campanhas específicas para aquela farmácia, enfim, o que for que você quiser colocar o seu produto naquela região também no Google. Então quando o cara vai pesquisar no Google ele encontra para ser um distribuidor. Legal. Então a gente faz o caminho inverso, a gente gera demanda, os caras entram com vontade e aí depois disso a gente consegue trazer os caras por eles quererem, por causa que está tendo demanda na região. Top. Anotou aí? Isso acontecia, obviamente, há muitos anos atrás, com mais ou menos R$250 de investimento no Facebook, já gerava a pessoa indo atrás no Google. Obviamente agora deve estar o quê? Uns 400 para fazer essa mesma coisa, mas é muito barato. É muito barato do que tu ter que pagar um vendedor que vai atrás, do que ter uma pessoa receptiva só para tirar o pedido. É muito mais em conta. Então, é uma estratégia interessante que tu pode brincar, que tu pode usar, que tu pode ter certeza que vai dar muito bom. Outra coisa muito legal que mudou a nossa vida dentro do Lift Gold, quando a gente anunciou com a Sônia Abrão. Então, Sônia Abrão, pro nosso público, porra, ultra referência, faz total sentido, público mais velho, etc. Então, ela fez muito sentido. O que a gente fez, que a gente errou na época, porque a gente anunciou para o Brasil inteiro, para fazer ligação, e depois a gente aprendeu. Você pode simplesmente pegar uma praça na casa do caramba, no interior, sei lá, do Pará, e anunciar só para aquela região daquela praça na TV. Só para simplesmente ter aparecido na TV. Você pega aquele seu comercial e faz de remarketing e distribuição no online, para gerar credibilidade. Isso eu ia falar, já. E aí, mano, tu vai gastar 4, 6 mil para aparecer na TV. Gerando uma credibilidade instantânea e absurda pro teu produto. Aí é onde o jogo acontece e a parada começa a funcionar de uma maneira inteligente. No contrato, é importante você utilizar que você tem X tempo de limite, mas você não tem controle perante o que seus afiliados fazem.
por um acaso, você pode anunciar como afiliado do seu próprio produto. Sim. E aí, já sabe como o jogo funciona. Então é uma parada bem legal que para nós nos gerou múltiplos e múltiplos milhões só a Sônia Abrão por si só. Página de remarketing dela, tudo dela, funcionou muito bem. Call center foi prejuízo. Mas o anúncio na TV com call center foi prejuízo. A gente vendeu 8 mil e poucos reais e investiu 28. Mas depois, pagou e foi muito gostoso. Então é uma parada legal pra você brincar. Dentro desse mundo tem uma infinidade de coisa que dá pra fazer, que dá pra brincar, que dá pra tu trocar ideia. Tem uma galerinha no Rio Grande do Sul ali que forma influencers do mundo fitness que também dá pra conectar ali, que faz um trabalho legal, que dá pra, cara, ir muito além. Mas eu te perguntei sobre a venda porque, assim, eu sempre crio uma empresa pensando em vender. Só existem 3 destinos: falir, deixar perder ou vender. Não existe outro caminho. Então, se você pensa em vender a empresa, que na minha opinião não existe nenhum outro caminho, não quero deixar perder e não quero falir. Quando? Pra quem? Em quanto tempo? E aí é onde eu defino a visão da empresa, sacou? Então, a visão, ela baseia-se na minha venda. Para mim vender, eu preciso atingir que objetivo? Eu preciso ser reconhecido como a melhor marca de proteína para os meus clientes dentro do Brasil. Então, dentro dos meus clientes, eu quero ter o melhor NPS. Beleza, é isso que eu preciso para poder fazer o movimento de venda. Aí é onde eu vou olhar, eu vou traduzir a minha visão perante a venda, sacou? Perfeito. Então, acho isso bem interessante para tu pensar, muito mais porque, cara, toda empresa ela nasceu para ser vendida de alguma forma. Ao menos que, por exemplo, que nem empresa independente, não é uma empresa que eu penso em vendê-la. É uma empresa que me gera conexões, que me gera hub de negócio, que me gera várias outras coisas. Então, ela não faz sentido ser vendida para mim, saca? Sim. É porque ela é um hub de conexões, ponto. Enfim, eu comecei a viajar, comecei a entrar meus rolês aqui, comecei a dar dica do que eu já vivi, mano. Isso que eu acho da hora. O Gateway, cara, obviamente, uma burocracia absurda para ver as coisas lá fora, envolve uma cacetada de coisas, gente de lá de fora como sócio para poder fazer as paradas acontecer. É um trampo. Como é que tá sendo essa experiência? Aprofunda um pouco mais pra galera e conta como é que tá sendo essa construção disso tudo, que obviamente não deve estar sendo nada fácil, deve estar sofrendo, mas acho que traduz um pouco pra galera que acha que, vou criar um checkout. Eu acho que é legal de tu trazer esse ponto pro pessoal. Vai lá, ver como é que vai ser o problema. Conta um pouquinho da experiência pra nós, mano. Cara, que nem eu falei, né? Foi um projeto que a gente começou, cara, tem mais de um ano já, se eu não me engano. Deve ter 1 ano e meio, não sei, uma parada assim. Mas foi um pouco depois que a gente começou a escalar muito lá no passado. Tá. E a gente pensou, cara, a gente vendeu tudo isso. Se a gente tivesse processado num gateway nosso, só o nosso resultado teria gerado uma grana absurda, né? Fora o que poderia ter outros usuários, né? Usando. E também, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que, cara, no mercado tiveram vários problemas com as plataformas, né? Que, tipo assim, cara, muitas roubando dinheiro do pessoal, né? Sei que vocês me entendem aí, né? Isso? Ei, que tá isso? ligado? Não. Não fariam isso. Não. Ou problemas de, né, trava dinheiro, né? Isso, trava de saque, algumas coisas nesse sentido. O chargeback, que às vezes não era chargeback, uns detalhes assim. Essa galera do mercado sabe como é que é, né? Então, tipo, a gente conversa com muita gente, então tem sempre muitas reclamações aí. Então, a gente acaba, tipo, ficou no momento que, cara, parece muito interessante fazer isso. Na época eu não fazia ideia da complexidade, né? E a gente foi começar a estudar e tal, ver como que seria o investimento que teria que fazer, tanto em time de desenvolvimento, tanto na burocracia, tanto também, né? Não sei se a galera sabe, mas precisa ter um caixa bom, né, pra você manter, até por conta de reservas de, sei lá, de cliente, ou até se der um problema pra você continuar pagando seus clientes, né? Imagina, se o adquirente travou seu dinheiro, como é que você vai pagar o cliente, entendeu? Total. Então, ou seja, tem toda uma questão ali que a galera não pensa, né? E tipo, querendo ou não, se a pessoa só começar ali, ela vai descobrir ao longo do caminho. Mas é um problema, assim, bem, bem grande, assim, né, pra resolver. E, cara, acho que a burocracia é o principal ali de dificuldade, porque, querendo ou não, você lidar com pagamentos é um negócio muito sério, né? Então, tipo, você tem que ter uma estrutura bem organizada, tem que estar tudo certinho ali, porque senão senão também o pessoal, como posso dizer, as empresas se preocupam com você estar lavando dinheiro, por exemplo, né? Então, tipo assim, tem que estar tudo certo, né? Então, é uma complexidade muito grande. Por isso que, cara, levou, tipo, cerca de 1 ano aí, né? Desde que a gente começou o projeto. Era pra ter ficado pronto há muito tempo, mas sabe que atrasa, né? Então, tipo assim, acho que a gente tava com previsão, sei lá, em março ou fevereiro, assim, começar a rodar, mas deu uma atrasada, né? E a gente foi otimizando as coisas ao longo do tempo. Então, tipo, hoje em dia, já tá começando a chamar algumas pessoas pra rodar, porque a gente vai ver, beleza, ó,
Já estamos com muita coisa assim top para rodar. Por exemplo, já tem gente rodando na Europa, né? No Brasil, né? A gente tá rodando também. E Estados Unidos também. Então, ou seja, são os 3 principais mercados que a gente focou ali. Então, é um get internacional. E, cara, deu muito trabalho. E, tipo, toda vez que você pensa que, beleza, tá quase lá. Aí vem um problema novo. Aí você tá quase lá, vem um problema novo. Tá quase, tem outro problema. E aí você começa com uma dessa, que, por exemplo, eu acho que se eu fosse uma pessoa que não tivesse tanto caixa, acho que a pessoa teria se fudido, porque, tipo assim, né? Querendo ou não, acaba gastando muito mais do que você planejava no começo. Só que também é um negócio que, tipo, sei lá, um mês bom vai você pagar talvez 10 vezes do que o que foi gasto, né? Exato. Mas pra chegar lá, tem toda uma questão de você trazer os clientes, eles confiarem em você, tá tudo funcionando direito, evitar também as punições que podem acontecer. Uma coisa também muito interessante que aconteceu, que mudou completamente esse mercado comparado ao ano passado para esse, é que uma das bandeiras mudou as regras, né? De regras de chargeback. O que dificultou muito o seu get se manter saudável. Entendeu? Então, por exemplo, gerou até punição para uma das outras plataformas, né? Que a gente ficou sabendo ali. Mas ouvi dizer, não sei se é verdade, né? Mas, né? É uma questão nova que acontece que, querendo ou não, pode quebrar a perna de muitos guetos aí se não se ligarem nisso. Então, ou seja, as regras também vão mudando, né? De burocracia ao tempo. Já teve muito gateway de pagamento que tomou multimilionárias, assim, mas muitas multas multimilionárias. Tipo, Exatamente. quando eu falo de muitas, é muitas. Coloca mais de 10. Dezenas Exato. de E é multimilionárias. por isso que os gatos quebram. Então, tipo, tem toda uma Sim. questão de você manter o seu gato saudável, você respeitar essas métricas aqui, é difícil. Principalmente se você for focar, no nosso caso, que a gente tá no mercado de Nutra, justamente o mercado que não colabora tanto com isso, né? Então, ou seja, você selecionar bons clientes é difícil, né? Então, por isso que, cara, é uma complexidade muito grande você trazer bons clientes e tudo mais. Então, assim, de todos os business que eu trabalhei, com certeza é o mais complicado, mas é o que tem um potencial de gerar uma grana muito boa. Então, não tô recomendando a galera refazer, porque, como eu falei, requer muito dinheiro, é muito difícil fazer. E também, cara, você pode, tipo, também quebrar tipo assim, pô, você achar que tá tudo certo, aí beleza, você toma punição de adquirente, fudeu. Que nem aconteceu com alguns getters que a gente já viu aí no mercado, né? Aham. Então, tem que saber muito bem onde você tá se metendo, né? Então, cara, mas eu diria que assim realmente o mais complexo de todos. Mas é o que a gente tá mais confiante também, porque a gente sabe que a gente criou um produto bom. Estamos com métricas muito boas de conversão, de aprovação e tudo mais. Quem tá testando tá elogiando bem, tipo, caramba, tá melhor que a plataforma X, entendeu? Tá muito bom, né? A gente também tá trazendo muita coisa que a galera pedindo ali, tipo, várias opções de layout, de checkout pra galera testar, até pra, tipo, não ficar. Porque muitas vezes as plataformas não tem muita flexibilidade, né? De Sim, você sim, sim, sim. testar checkout diferentes. Então a gente tá sendo um pouco mais flexível nesse sentido, que talvez nem poderia, mas tá ligado? Tamo aí, tamo fazendo. Mas enfim, acho que vão sair, sei lá, 10 layouts, 10 versões de checkout diferentes pra galera testar. Caraca. Então, a gente sabe que em cada mercado, se for Info, se for Nutra, vai ser o melhor vai ser o melhor outro, vai ter o pra galera personalizar. Então, ou seja, são muitas nuances que precisa ter pra galera ter boas métricas na plataforma, né? Tanto da parte do back ali, que vai envolver os adquirentes, tanto ali a parte visual da plataforma, performance. Tem também a questão da plataforma não cair, que é outra coisa que aconteceu bastante, né? Enquanto a gente rodava, por exemplo, não bastante, mas enfim. Algumas vezes aconteceu e gerou prejuízo, né? Tanto pra gente, quanto as pessoas, de nossa, do nada, 2 da manhã caiu o checkout, e agora? Fudeu. Então, tem muitas preocupações que às vezes a pessoa pensa lá, não, eu vou contratar um indiano ali, ele vai botar no cloud, vai fazer isso aqui, cara. Se você pensar, você tá fudido, porque é muito mais complexo, tá ligado? Oh, O indiano no cloud não vai entregar um código, uma qualidade necessária pra isso. E o código nem é a parte mais difícil. Tipo assim, não é o impossível de ser feito. Se você tem uma boa equipe de programadores, os caras vão fazer. Mas não é só isso, né? Tem toda uma questão burocrática, toda a demora pra você criar as empresas, toda a questão de você manter bons acordos com os adquirentes pra você não tomar punição, pra você não se fuder com as bandeiras. Então, assim, é realmente muito complexo, mas a gente tem um bom time, né, que trabalha nisso, né, todo dia, né, por isso que tem muitas confusões e comunicações aqui que tem que ser feitas, né, aham. mas que nem eu falei, a gente tá construindo um bom produto, e que nem eu falei até agora, os testes estão sendo bem positivos, né, então por isso que a gente tá já trazendo algumas pessoas já pra rodar já, só que selecionando bem, porque também não dá pra aceitar, sei lá, os caras em renda extra, tá rodando golpe, né, pelo amor de Deus, né, foda, né, então estamos selecionando bons clientes ali, né, pra a gente movimentar de forma saudável, né, até porque a gente tá prezando pela qualidade de todo mundo que tá rodando. Então é melhor trazer pessoas boas e as pessoas manterem a coisa saudável do que ficar trazendo galera que traga mais risco. Correios não dá pra rodar. Então, Gov, esquece. Então é melhor trazer a galera mais saudável pra todo mundo que tá rodando saudável rodar bem do que trazer os caras perigosos e derrubar, por exemplo, conversão. Porque a gente sabe que isso afeta. Se você Total. começa a ter problemas de muito chargeback, a conversão do ghetto no geral vai cair. Então por isso que alguns ghettos que tem no mercado aí não vão converter tão bem, justamente por esse risco que as bandeiras e adquirentes vêm de
por exemplo, muitas compras fraudulentas vindo daquele ghetto ali, né? Muito chargeback, coisa nesse sentido. Então, tudo isso são preocupações, né, que a gente tem e que a gente tá tentando manter de forma mais saudável possível. Por exemplo, até hoje a gente rodando não teve nenhum chargeback. Maravilhoso, entendeu? Então, então a gente quer manter no início, né, uma taxa baixa, justamente para não ter problemas que outros ghettos já tiveram, né? Da hora, da hora. E o teu foco, tendo ghetto, por exemplo, tu falou que não tem chargeback. A tua ideia é estar mais próximo dos teus clientes, é ajudar eles, é mentorar eles. O que tu Sim. pensa como um todo referente a isso? Sim, inclusive eu tinha um plano de começar uma linha educacional quando lançasse o Ghetto, né? Justamente pra ajudar essa galera, né? Só que o tempo também é foda, porque pô, a gente faz call pra negociar com o cliente, pra fechar, pra apresentar a plataforma, o tempo fica sugado. Mas isso é uma das coisas que a gente quer oferecer, porque eu sei que isso faz muita diferença pra quem tá começando. Às vezes o cara tá lá vendendo 100, 200 mil no mês, mas às vezes um insight que eu vou dar pra ele, ele vai escalar muito mais. É Às uma vezes coisa que tu podia fazer uma call em grupo com os teus clientes semanal. Exato. É o que a gente tem muitos planos para fazer algo nesse sentido, criar um mastermind dos melhores clientes, né, coisa nesse sentido. Porque, cara, a gente tem uma equipe que já está rodando, que tem lá os caras rodando no YouTube, Facebook, etc, Native. Então eu sei que esses caras da minha equipe também podem ajudar os clientes também a crescer, né? Então acaba sendo um ganha-ganha ali, né, para todo mundo, né? Tanto pro cliente, pra gente e tudo mais. Então a gente quer também oferecer isso, além de todas as premiações e tudo mais que a gente vai fazer. Então, só que esse ponto de contato eu vejo que é muito importante, porque, querendo ou não, a galera, por exemplo, do mercado de Nutra tá rodando muito com plataformas gringas. E eu sei que o suporte deles é horrível. Assim, às vezes você precisa dos caras no final de semana, esquece. Eles não vão aparecer pra te Esquece. ajudar. Assim, estão. Perdão. Sábado, domingo, esquece, cuidaram, né? Como a gente fala, né? Cuidou, esquece. Então, a gente quer ter esse contato próximo justamente pra ajudar os clientes a terem mais resultado, entendeu? Então a gente sabe Uhum. que isso é importante. E eu sinto também que é uma coisa que as pessoas se importam, né? Tipo assim, de ser importante pra ela e isso é um dos motivos pra ela estar rodando com a gente. Então, por isso que a gente tá acertando poucas pessoas, que a gente sabe que não vão ser clientes perigosos, né, de certa forma, pra atender eles bem, pra ajudar eles a crescerem, né, e tal. E aos poucos ali ampliando, né, só pra quem a gente realmente tá vendo que faz sentido trazer pra plataforma. E não trazer qualquer um só pra escalar muito mais e trazer mais risco pra todo mundo tá rodando, entendeu? Boa, perfeito, perfeito, perfeito. Uma dica pra isso aí é o Thales da Page, ele criou, se eu não me engano, é Quinta do Empreendedor. E aí, ele não é pra um cliente, é pra todos. Ele faz lá, traz alguém, algum convidado, que vem e traz um conteúdo no free pra galera. Então, tu faz teus próprios clientes poderem trazer conteúdo, agrega, ou tu mesmo vir trazer conteúdo. Pode ter a linha de master, etc e tal, mas é que isso ajuda toda a base a continuar crescendo. Sim. Não só os caras picas vão ter acesso ao Mastermind. Claro que tu pode ter o objeto de desejo, por óbvio. Meus top 25 players vão lá e vão fazer parte da parte XYZ do Master, etc. Perfeito, da hora. Mas é importante para poder fomentar a base, fazer a base estar contigo. Tem um podcast que a gente gravou aqui com o Andreone da Data Crazy. Você já ouviu falar do CRM Data Crazy? Não. O CRM dele, cara, em 13 meses explodiu de resultado, passou vários outros CRMs gigantes de mercado em resultado, em número. E ele disse que a coisa mais importante para ele foi a comunhão com o cliente. Ele literalmente entende que ele tem que ter uma comunhão com o cliente dele, estar muito próximo. Então, eles têm toda semana call do suporte entrando, se eu não me engano, 2 vezes por semana. Eles entram no Meet, todo o time de suporte, TV Zona, timezão de suporte aqui inteiro, e a galera no Meet trazendo os pontos e conversando com o suporte, o que se tem de melhoria, o que pode ser feito. Quem mais traz insights para a plataforma ganha pontuação. E aí, se esses insights forem implementados, ganha pontuação e ganha desconto e tal. Então, tem umas gamificações para o cliente estar próximo, saca? Isso é uma parada bem legal. Foi um rolê que ele fez que, na minha opinião, fez ele crescer muito e que faz toda a diferença. Então, para quem tem software, para quem tem SaaS, é uma parada mega da hora. Maneiro, mano. Tendo em vista tudo que tu tá criando, que tu tá fazendo, tu pretende, por exemplo, com a tua marca, estar em diversos eventos, olhar como patrocinador? Como é que tu pretende expandir um pouco mais, assim? O que tu olha pra esse sentido? Cara, a gente já tá recebendo muito convite, inclusive, já, né? Tipo, de, pô, patrocinar nosso evento, sei lá, corrida, coisa nesse sentido. Só que a gente quer focar inicialmente onde vai fazer mais sentido. Porque, por exemplo, às vezes patrocinar um evento muito nichado não vai ajudar tanto a gente a atingir a ter mais capilaridade ou atingir nosso objetivo. Então a gente quer focar, né? Justamente porque tá começando, onde pode trazer mais resultado. Por exemplo, nos influencers, né? Nos micro-influencers que vão virar os afiliados e tal. Por exemplo, no TikTok Shop ou algo nesse sentido. Porque, querendo ou não, essa galera tem por mais que são vários pequenos, tem um poder de influência que vai fazendo a marca ficar conhecida, né, cada vez mais, né? Então, acredito que seja, no momento, faça sentido para as pessoas conhecerem mais a marca, né? Esse tipo de coisa, ou eventos que realmente sejam mais voltados pro mundo das pessoas que estão conectadas com fitness, por exemplo, um evento de nutricionistas, né? Então, vários nutricionistas conhecendo.
e até passando a recomendar, ou, por exemplo, até divulgar mesmo, acaba sendo interessante, né? Então a gente acaba querendo filtrar pra botar energia onde faz mais sentido. Porque se a gente for pegar todo o evento pra fazer, assim, Lascou. não vai compensar, entendeu? Tipo, às vezes vai ter um evento, sei lá, de, não sei. Não é só branding, tem que ter ROI, né, mano? Exatamente, né? Tipo, se for participar de tudo, não dá. Não vai ter um resultado tão bom quanto focar onde realmente tem resultado. E a gente tá montando um time bem legal, né? Contratando pessoas que tem uma experiência legal já no mercado. Até porque, como é uma parada nova pra mim, é bom que eu tenha outras pessoas que já têm uma experiência legal pra saber direcionar alguns pontos que às vezes eu não vou saber. Mas essa pessoa, como já tem uma experiência legal, Uhum. ela vai ajudar muito o projeto, entendeu? Então, acho que em resumo é isso, mas não diria que o evento vai ser o principal ponto de crescimento. Eu acho que principalmente os influencers, pelo que a gente já estudou no mercado e teve contato com as pessoas, acabam movimentando, né? Tanto pra gente usar a imagem deles em anúncios, por exemplo, né? Ou até lá no TikTok Shop, por exemplo, que tá movimentando bastante. Então, e também, claro, os pontos de venda, que acho que vai ser outro ponto muito bom, desde que a gente seja conhecido o suficiente pra galera que tá vendo o ponto de venda comprar também, entendeu? Isso é lindo. Isso é lindo. O ponto de venda vai fazer toda a diferença, principalmente por causa de peso. Sim, Essa é a maior realidade. O problema no nosso Brasil é o frete. exato. Sempre foi, nunca vai deixar de ser. A gente teve que mudar as caixas do Lift Gold para caixas mais leves que vinham da China, porque senão, com 5 produtos, encareceu o frete ao ponto de que não fazia sentido vender. Então, Por exemplo, a gente não faz sentido vender 2 latas, entendeu? No mínimo tem que ser 6, entendeu? Porque senão o frete fica mais caro que as latas, não compensa, né? A pessoa não vai querer comprar. Então por isso que a gente acaba vendendo packs de 6, assim, né? Pra fazer sentido, que aí, beleza, vai ter o preço ali do frete, mas não vai ser uma porcentagem tão alta comparado ao preço de 6 latas, por exemplo, entendeu? entendi. Infelizmente acaba sendo isso, né? O frete acaba matando uma boa parte, e aí nesse modelo de negócio o ponto de vendas vai fazer Exato, que aí a pessoa toda pode a comprar diferença. uma lata se ela quiser, experimentar e por aí vai, né? Tem centros de distribuição de bebidas que estão se espalhando cada vez mais. Sim. É um caminho interessante também de brincar. Uhum. Um caminho interessante de brincar. Da hora, mano. Eu acho muito legal. Eu fico viajando no quesito de marca, Sim. assim. Eu tenho até um pouco de vontade, mas eu diria que eu não tenho mais energia para. Não teria É, coragem de tocar, porque, mano, tem como se uma for... demanda É um trabalho. energética absurda. É um trabalho, sim. Absurda, absurda. É muito grande. Tem que ter um foco muito foda pra poder Sim. fazer a parada virar. E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, ano passado, quando eu comecei a criar vários projetos assim, e pô, bota um líder lá e deixa cuidando, é que às vezes esse líder não vai fazer um bom trabalho. E se você não ficar em cima, você não vai saber, né? Não vai perceber alguns problemas ali. Então, eu vejo que é melhor você ter menos coisas ali, e desde que você Uhum. consiga se envolver o suficiente. Ou você vai ter um líder muito pica e vai confiar muito nele, entendeu? Então, tipo, em alguns projetos que eu tenho hoje, que nem eu falei, por exemplo, no caso dos jogos, é isso. Tem líderes lá muito bons, que são muito melhores que eu. Nem faz diferença muito eu focar lá. Então, o pessoal tá fazendo um bom trabalho, eu sei porque os caras são bons. Mas é difícil você achar bons líderes pra qualquer coisa que você faça, né? Tipo assim, pô, imagina, você quer abrir uma marca. Pô, quem você vai contratar, assim, que vai ser um excelente líder? Sendo que o cara nunca criou uma empresa dessa, sabe? Então, é uma coisa assim que eu penso. E como também é algo que eu gosto de fazer, é menos, como posso, cansativo, eu tá me envolvendo ali, porque é algo legal, né? Uhum. Mas querendo ou não, as pessoas que trabalham junto com você são importantes pra também diminuir um pouco essa carga, né? De coisas que tem que fazer, Total. entendeu? Faz toda a Porque se diferença. você fizer tudo sozinho, lascou. Aconteceu já em alguns cenários, por exemplo, o cara do Sofá na Caixa, ele conseguiu tirar gente foda de vários lugares quando ele trouxe muito mais o desafio da onde ele queria levar a marca do que ele queria fazer. Aí ele conseguiu trazer várias pessoas de mercado que estavam em empresas no mínimo umas 500 vezes maior que a dele e trazer pra dentro do projeto pra resolver problemas de logística, pra resolver isso, pra resolver aquilo. No começo deu um monte de BO, porque ele fez um lançamento que ele vendeu muito mais do que ele esperava. E aí, porra, não tinha matéria-prima para fabricar, enfim. Deu uma Uhum. cacetada de BO. Hoje em dia ele tem Problema bom, né? Porra, maravilhoso. Mas hoje em dia ele criou a fábrica de matéria-prima para poder ter a matéria-prima no produto dele, senão não tinha como. Mas só aconteceu esse boom todo e só aconteceu esse nível de experiência porque ele trouxe excelentes líderes de mercado ofertando propostas para eles de menor valor salarial, mas muito maior bonificação. Se a gente atingir tal coisa, você vai ganhar stock options da empresa, você vai, sabe? Uhum. Então, possibilidades de crescimento em conjunto que fez a galera vir com muita força, com muita vontade. E aí, mantém a galera e consegue manter a ação. Se não, Exatamente. não tem como. Eu não Mas, enxergo. como eu falei, é difícil. Até porque às vezes você contrata alguém no mercado que tem uma boa experiência, mas às vezes essa pessoa não vai estar tão dedicada.
por exemplo, eu tenho a impressão que as pessoas mais jovens tendem a ser mais sangue no olho, sabe? Porque essa Sim, pessoa, tem mais energia. às vezes ela tá, sei lá, morando com os pais ainda, ou tipo, não ganhou dinheiro nenhum na vida e, pô, quer enriquecer, quer ganhar dinheiro. Então essa pessoa ele tem um perfil que naturalmente ela vai se dedicar mais. Às vezes também não tem mais nada pra fazer da vida além de trabalhar, então ela vai trabalhar muito mais que outras pessoas. Agora, por exemplo, a pessoa mais velha, que, tipo, já tá um pouco mais cansada, porque já Já tem trabalhou muito, filho. já tem filho, já tem mulher pra dar atenção. Aí também, às vezes, tem, sei lá, tem pessoas que também fazem faculdade junto também. Então, ou seja, eu percebo que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de gerar essa dedicação acima da média, Aham. entendeu? Então, isso é uma coisa que eu percebi ali ao longo do meu período ali empreendendo, que tem umas pessoas que vão ser extremamente dedicadas e que vão fazer muita diferença. E outras que, por mais que sejam mais experientes, às vezes não vão ser tão dedicadas e vão gerar menos resultado, entendeu? Então, é uma coisa também que vale a pena balizar, né? Porque, às vezes, o dedicado rende muito mais do que a pessoa que tem muito know-how. Eu E, mesclo muito. e às vezes é o contrário também, então depende muito de cada caso. Eu mesclo muito. Eu normalmente coloco o cara que tem experiência como líder pra ser sugado pelos dedicados. Então Sim. ele é a fonte de informação dos dedicados. Não que ele tem que estar lá dedicado que nem um maluco, mas ele é a fonte e a base de informação dos dedicados que tem sangue no olho. Porque se eu botar só a galera que tem muita força de vontade e não tem experiência, eles não sabem pra onde ir. Então Exato. eles vão precisar de mim como líder pra dar o suporte e dizer exatamente pra onde eles têm que ir. Também estou fazendo isso, mesmo que talvez sem querer de leve, né? Mas tô pensando aqui em casos aqui que fazem sentido, no caso. A maioria dos games é exatamente isso. Eu pego alguém mais foda de mercado pra liderar alguma área. Eu sei que ele não vai estar lá 100% pra empresa. Eu sei que. Mas não me importa isso. Ele vai estar lá pra dar suporte pra todos os colaboradores que estão abaixo dele que vão instalar 100% da empresa. E aí faz sentido. Sim. Então aí a conta fecha, aí é legal. É assim que eu tenho montado os times e tem funcionado melhor dentro dos projetos, as coisas que eu tenho e tal. Então tem sido mais interessante. Mas infelizmente é isso, mano. Às vezes você tem que entender que o cara muito foda de mercado, você só vai ter ele part-time. Não tem como tu pagar um salário porque o projeto não comporta Sim. aquela pessoa. Então tu tem ele part-time, bota ele ali pra ser um suporte de time pra literalmente encurtar caminhos e deixa o time tocar e a parada acontecer. Funciona muito isso. bem. Boa. Cara, tu tem muita coisa. Isso, de novo, me impressiona, principalmente pela tua idade. Tem 24 anos. Uhum. Então, tu tem muitos projetos, muitas coisas. E aí, obviamente, muita gente vai zoar que, porra, não tem nem Cortex pra montar vontade, o caralho todo e tal. Como é que tu conseguiu ter essa dedicação, conseguiu olhar pra tudo isso e, puta, mano, querer mudar tão rápido em tão curto espaço de tempo? O que tu daria pra quem, de opinião, pra quem tá começando e queria trilhar um caminho parecido? Cara, pra quem tá começando, é completamente diferente do que eu estou fazendo hoje. E talvez se assemelhe um pouco do que eu fazia no começo. Porque, cara, no começo, eu fui trabalhar como programador, né? Cresci muito na carreira ali porque tava bem focado. Então, tipo assim, em um ano eu já consegui um cargo de sênior, né? Que é incomum para um ano de experiência, né? Mas como o mercado naquela época tava bem aquecido, tinha muitas vagas, eu me destaquei muito. Tipo, mostrava ser muito mais dedicado que muitos que tinham anos de experiência. E até pelos testes, né, que o pessoal fazia no processo seletivo, eles percebiam, né, que, tipo, alguns até me chamavam de prodígio, né, tipo, nossa, caralho, moleque prodígio, foda. Então eu consegui crescer muito como programador, né. E nesse tempo eu tinha um canal no YouTube também, então eu já fazia uma coisa a mais ali ao mesmo tempo, que gerou também muito resultado pra mim, porque eu vendi um curso de programação como afiliado, né, um curso que realmente é feito, né, então ajudou bastante ali também a ir juntando dinheiro e começar a empreender. E aí depois que eu parei a programação, que eu entrei no digital, né, então foi acho que uns quase 2 anos trabalhando como programador, ou foi 2 anos e pouco, sei lá, uma coisa assim. Fiquei 10 anos na época de TI. Caralho, esse aí é 10 anos. macaco velho. Dev, analista e gestor de projeto dentro de diversas empresas. Em várias multinacionais, por aí vai. E aí depois que eu fui entrar no digital, né? Só que, cara, muita gente quer começar hoje, e uma coisa que eu reparo, assim, por exemplo, o cara quer rodar o Direct Response, por exemplo. A primeira coisa, meu irmão, pro mercado que a gente tem hoje é dinheiro, né? Porque, tipo assim, se você quer trabalhar num business que depende de tráfego pago, que, por exemplo, o Direct Response hoje em dia, você precisa ter caixa. E às vezes vai ser um caixa muito maior do que você tem. E às vezes você vai perder esse caixa. Tipo assim, tem muita gente que, pô, junta, sei lá, 10 mil reais vai rodar e não acerta, às vezes não estudou o suficiente, não tá com um acompanhamento adequado e perde grana. Então é uma coisa que acontece. Então acho que a galera tem que entender muito bem as opções e o que ela quer fazer. Porque se ela for trabalhar em algo orgânico, aí beleza. Aí não vai precisar de tanto tráfego, de tanto dinheiro pra gastar no tráfego, mas ela vai precisar se dedicar. Vai botar uma energia maior e vai demorar um pouco mais pra gerar resultado. Só que talvez seja até melhor, porque no começo, eu comecei assim, foi no orgânico no YouTube, o canal foi crescendo e tal, postando 2 vídeos por semana, demorou, mas chegou num ponto de eu ganhar 70 mil reais de comissão no mês.
E a comissão é, sei lá, 40%, entendeu? Então, ou seja, dá pra você crescer no orgânico, demora mais, só que aí também requer menos investimento. Pelo menos de dinheiro, mas de tempo... muito mais. De tempo, muito mais, com certeza. Então, a pessoa tem que entender o que faz mais sentido pra ela. Às vezes o cara é programador, ele vai ficar pilhado que, nossa, eu tenho que criar um SaaS, então. Só que, cara, o SaaS é um mercado bem diferente, talvez muito mais difícil que qualquer outra coisa. Talvez seja muito mais difícil que você vender algo no orgânico online. Então, por exemplo, ser afiliado, produzir conteúdo, algo nesse sentido. Então, será que só porque você é programador é melhor você criar um SaaS? Não necessariamente. E aí, por exemplo, tem muita gente que me chama no Instagram, cara, tô com uma ideia aqui de projeto e tal, vou criar uma app pra fazer tal coisa. Aí eu penso, tá, mas tem tantas outras que fazem isso, qual é o seu diferencial, tá ligado? Então muitas vezes a pessoa não pensou nisso. E ela passa muito tempo programando, desenvolvendo a solução, pra quando lançar ela perceber, tá, não vou conseguir captar clientes fácil. Não tem mercado. Não tem mercado. Por quê? Lá no começo do projeto, não pensou em algo tão interessante assim para ser mais fácil ser vendido. Então tem muitas nuances, né, para cada caminho que a pessoa vai seguir. E aí tem galera que vai pro dropshipping, que vai pro info, que vai pro Nutra. Qual é o ponto? Cara, entenda o que faz sentido para você tá começando. Às vezes é melhor você só prestar serviço. Sei lá, você vira programador, editor de vídeo, copyright, sei lá. É o que normalmente eu recomendo pra galera. Começa prestando serviço. É o que eu também faço, é o que eu também recomendo. Eu era programador. Aí, além disso, vendia curso como afiliado no YouTube. Depois juntar um dinheiro. A partir daí, que eu comecei a empreender, entendeu? Então, no seu caso, você precisa prestar algum serviço, até porque isso vai te ajudar você a adquirir mais experiência que vai ajudar alguma empresa. Por exemplo, quando eu era programador, eu trabalhei em pelo menos 5 empresas, assim, no período que eu estava lá trabalhando. E, cara, teve algumas empresas que me deram experiências muito ruins, boas pra você saber o que não fazer com os colaboradores, e outras que foram excelentes, assim, com os caras um nível de estrutura absurdo, que você olha e fala, caralho, esses caras aqui são organizados, viu? Então, de parabéns, eu vou copiar, tá ligado? Então, ou seja, é você viver o mercado de trabalho, entre aspas, te traz experiências únicas que você não teria se você fosse empreender direto. E eu percebo que algumas pessoas que pularam essa etapa têm muitas dificuldades, por exemplo, até de gestão mesmo, tipo assim, porque às vezes não tem uma referência de um bom líder, entendeu? Porque ele não sabe o que é um bom líder, ele nunca teve um bom líder, sabe? E aí quando você já teve uma experiência, como você sabe o que é um líder ruim, um líder bom, como que um líder bom se comunica, como que ele motiva o time. Então, por eu ter tido bons líderes no meio desse caminho como programador, isso até ajuda a você ser melhor. Não tô falando que eu sou perfeito, tá? Porque até o pessoal reclama que às vezes eu sou muito seco, eu sou muito grosso, né? Porque, por exemplo, cara, às vezes tem 30 pessoas mandam mensagem pra mim. Aí o cara manda 10 mensagens, eu respondo S, ou joinha, tá ligado? Que beleza. Tá resumidamente respondido o que a pessoa mandou. Só que a pessoa já acha que eu tô bravo, só porque eu fui mais curto, entendeu? Às vezes, pô, a pessoa manda um bom dia, eu só respondo a pergunta. Mas, cara, tá ligado? Meu jeito assim. Aí tem gente que fala, nossa, mas você por mensagem parece que tá bravo, parece que não tá interessado. Mas por quando tá falando pessoalmente ou em call, tá super interessado. Mas assim, né? Questões, tá ligado? Às vezes o próprio João Campos já ouviu dizer também que ele só nem manda bom dia, só vai, né? Então, ou seja, eu sou um pouco mais curto e grosso, direto ali e tal. Não necessariamente estou... Muito de programador, inclusive. Exatamente. Ah, isso aí você gritou, isso é verdade. Então, até por isso que eu falei, cara, vou fazer call sem saber o motivo? Não vou. Então, é até pra otimizar tempo, né? Então, enfim... Eu nem agora a pergunta, agora me perdi aqui nessa questão. A gente tava falando sobre a questão da galera que tá começando, por onde começar, verdade. o que fazer. Já tá numa linha legal. Beleza, aí tu começou, fez dinheiro ali no teu curso e depois tu já veio pra empreender direto no DR? Foi isso aí. Eu lancei um infoproduto, acho que foi em 2022, talvez, uma coisa assim. E depois do Info fui pro Nutra no Brasil. E depois eu fui pro Nutra nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, global, né? Sim. E aí, enfim, aí depois a empresa começou a crescer bastante porque a gente começou a ter um resultado muito bacana, né? Lá fora do Brasil, porque o pessoal lá tem mais dinheiro, a moeda mais forte, né? E a gente consegue vender mais caro também, né? Comparado ao preço do Brasil. Então, isso foi um grande fator. Claro que, importante comentarmos, tem que ter mais investimento pra poder acertar. Muito mais, assim. Mas muito mais. Então, por isso que volta aquele ponto que eu falei no começo. Se você não tem caixa, esse não é o mercado pra você, entendeu? Total. E às vezes faz mais sentido você fazer outra O que é coisa. muito triste, né? Porque muito guru diz que, mano, qualquer dinheiro que você tiver, dá pra ir, dá pra fazer, se você vai ganhar uma afiliada. Exato. Não vai, velho. Não vai. Cara, às vezes faz mais sentido você virar, sei lá, produtor de conteúdo, mano. Sei lá, o TikTok Shop, por exemplo. Eu vejo tanta gente, cara, que, mano, o pessoal, sei lá, compra uma roupa lá, faz um vídeo simples e ganha dinheiro no TikTok Shop que sem ter investido nada, tá ligado? É uma parada muito interessante. Tem um modelo agora non-shop, não sei se você ouviu falar sobre. Não. Non-shop é tipo, tu não é mais do TikTok Shop, tu é um modelo de afiliado, onde você, por exemplo,
tu tem um software, tu paga lá pro cara que gera corte e ainda é teu afiliado pra fazer paradas pra você. E aí ele recebe $1.000, por exemplo, de uma ferramenta gringa pra gerar conteúdos diários pra ele dentro de vários perfis que ele tem e ainda recebe comissionamento de todo mundo que entra na plataforma. Top. Então, é um modelo de non-shop. Inclusive, um cara que vai estar no nosso evento, 25 e 26, que é o Vitor, vai estar falando bastante sobre isso, que é um modelo totalmente diferente. Comissões muito maiores, modelos totalmente diferentes do que era somente TikTok Shop. Não tem aquela questão maluca de perda de conta, etc. Então, começa a se tornar um pouco mais interessante até esse modelo de orgânico, como eles fazem. E o que é legal, a galera que entra na comunidade dele, ele, por exemplo, tu tem um software, ele consegue fazer o anúncio do teu software para a galera da comunidade, saca? Então, gera todo esse engajamento, é bem da hora. É um modelo de negócio bem legal. Sim. Pra quem tá iniciando. E muitas vezes, cara, pra você que tá iniciando, vai ser melhor começar a empreender em paralelo a algo orgânico. Porque às vezes você vai ter pouco caixa e você não vai querer queimar tudo isso testando, por exemplo, com Nutra, nos Estados Unidos, que é caro de testar. Às vezes vai demorar pra acertar, entendeu? Tem uma concorrência ali. Às vezes o Facebook não vai estar no bom dia pra você testar, entendeu? Então, ou seja, tem muitas questões ali que podem te fazer perder dinheiro. Por isso que muitas vezes começar no orgânico e juntar mais dinheiro é melhor. Tudo bem que o Nutra tem todo aquele potencial de escala absurdo que, por exemplo, só porque eu vendi mais 100 milhões no mês, não quer dizer que você precisa disso pra ficar rico, entendeu? É um caso bem, que nem eu falei, eu não fiquei sabendo de ninguém que fez isso com tráfego interno, acima de 100 milhões no mês, tá? Já ouvi dizer que chegou 90 e poucos e tal, mas, assim, são, assim, casos bem fora da curva, sabe? Tem muita gente que tem muita experiência no mercado, muito mais experiência que eu, e não chegou nesse resultado. Por quê? Porque, cara, é quando os aços se alinham, tá ligado? As coisas acontecem, entendeu? Então, às vezes é um time do mercado muito bom também, sabe? Então, tem muitos fatores. Então não é porque... E com certeza no teu caso foi astros que se alinharam e tal, porque não conseguiu repetir o resultado de novo. Exato. Mandou muito bem no mês e tu aproveitou com um nível extremo e conseguiu, lucrar num nível foi aquele muito foda de criar uma oferta nova muito foda e, cara, aproveitar, tá ligado? E o mercado ficou... E aí a maioria da galera não comete esse erro, porque não aproveita a oferta o máximo que ela pode no momento que ela tá explodindo. Exato. Tu fez isso com maestria, porra. O mercado inteiro depois começou a copiar, ficaram, cara... Tem gente até um ano depois rodando variações da oferta que eu criei, tá ligado? Então, ou seja, eu criei meio que uma onda ali no mercado e tal, né? Então, foi algo até doido, né? De acontecer. Mas, que nem eu falei, cara, é algo difícil de ser feito. Alguém vai fazer de novo? Não sei, né? Mas, que nem eu falei, é difícil. E como eu falei também, você não precisa vender 100 milhões no mês pra ser feliz. Você consegue com muito menos, né? Tipo assim, já ter uma renda boa, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Às vezes você tem que estudar mais as opções e escolher melhor o caminho que você vai seguir, porque senão você vai quebrar a cara, né? Então, acho que esse é o ponto. Da hora, da hora. Hoje, se alguém quer trabalhar com você em alguma das suas empresas, em alguma das coisas que você tem, como é que o cara faz pra se inscrever em vagas? Como é que isso funciona? Cara, a gente tem o Instagram da empresa lá, que era da empresa do DR, que é o Grupo CIP. Aí a pessoa pode chamar lá, mandar currículo e tal. Mas geralmente a gente abre vaga e divulga. Aí vai estar no Instagram, tanto lá, tanto no LinkedIn também. Então, às vezes muita gente entra por indicação também, dependendo da situação. Mas geralmente o caminho normal é abrir vaga, divulga, o pessoal se inscreve, a gente analisa. E a gente divulga no LinkedIn também pra vir uma galera também meio que fora do mercado também, muitas vezes, dependendo da vaga. Então, a partir dali, a gente seleciona e contrata. É meio que simples, né? Às vezes tem pessoas que chamam lá, pô, tem vaga pra editor? Pô, às vezes não tem. Aí a pessoa manda currículo. Mas às vezes só não tem vaga pra editor e é isso, mano. Não vai dar pra te contratar, perdão, tá ligado? Mas é isso. É ficar ligado quando tiver vaga, que às vezes dependendo da vaga, eu divulgo no meu Instagram também. Então, quem quiser, segue lá no Instagram, tanto o meu perfil quanto o perfil da empresa. Ou das empresas, né? Que tem mais de uma agora, né? Então, você pode observar lá que quando tiver vaga, você se inscrever. Mas, lembrando que, assim, como posso explicar? Uma coisa que eu vejo no mercado é que o pessoal fica muito, como posso dizer, pedindo vaga. Tipo assim, pô, às vezes o cara não tem experiência, pô, me contrata aí, eu trabalho de graça, não sei o quê. Mas, cara, trabalhar de graça? Não quero que você trabalhe de graça, eu quero que você ganhe dinheiro, entendeu? Só que, às vezes, o cara que trabalha de graça é muito mais caro do que uma pessoa que você está pagando. Total. Porque ele vai gastar tempo de todo mundo. E, principalmente no caso do DR, a pessoa gasta pra testar, entendeu? Tem um gasto ali pra testar as coisas que a pessoa faz. Por exemplo, um copywriter. Você tem que gastar. E, às vezes, o gasto é bizarramente maior que o salário dele. Então, ou seja... Você trabalhar de graça não é um incentivo bom, entendeu? Então, por isso que a gente geralmente filtra bem pessoas pra, tipo, ser pessoas experientes, né? Ou mais experientes possíveis ali pra vaga. Pra até evitar, diluir um pouco esse risco, né? Ou diminuir a chance de você estar queimando dinheiro com uma pessoa ali, entendeu? Da hora. Isso é uma coisa que muita gente demorou pra perceber. Começou a contratar um monte de copy júnior. Vou botar os copy júnior aqui pra fazer. Mano, torra dinheiro e a conta por padrão não fecha. Exato.
A conta não fecha. Não vale nem um pouco a pena na maioria dos cenários. Tanto que hoje em dia, na minha opinião, Copy Junior não faz sentido, uma IA é muito melhor. Ponto. Exatamente. Alguém competente usando IA vai render mais que vários incompetentes. Total. É que nem eu tava montando com um mentorado nosso. Ele, pô, Breyer, eu não acredito que os anúncios vão ficar melhor que o meu. Eu digo, tá bom, vamos lá. Me traz aí todos os teus anúncios que tu escreveu, separa os bons e os ruins. Separamos. Aí depois, próxima etapa. Agora a gente vai pegar e vai pescar a nuvem de palavras que o ICP que tu tá querendo vender consome. Pegamos as nuvens de palavras. Top. Utilizando o Japify. Depois o Japify foi lá e buscou todas as coisas de TikTok e de Instagram que estão recebendo de anúncios para aqueles clientes. Legal. Com as informações do que deu certo e do que deu errado, mais MCP lá do Facebook para ver e analisar os dados, mais as nuvens de palavras, mais o que está rodando agora, aí ele vai lá e é um copywriter sênior com mais de 18 livros dentro dele, com uma skill já de copy, Sim. escrevendo em cima de todas as informações. Aí dá bom. Inclusive, quando eu criei aquela oferta lá muito top, eu criei uma IA, né? Que na época o ChatGPT tinha lançado há pouco tempo, né? Eu criei uma base de dados com as copies que jamais tinham vendido no mercado, treinei ele com uma base de conhecimento que eu tinha usado para estudar. Então, naquela época, o ChatGPT já entendia como criar um bom mecanismo, como era a estrutura de uma oferta. Então, e, inclusive, um ponto curioso, eu criei tudo com IA, né? Tá ligado? Então, ou seja, que até esqueci de comentar. Então, cara, foi um processo tipo assim, pô, tive uma ideia. E, pô, fui pesquisar ali com o ChatGPT, vi que fazia muito sentido, e foi ali o ChatGPT me ajudando a construir, né? Então, pô, olhava, não tá tão bom, vamos mudar essa ideia, vamos adaptar e tal. E assim surgiu uma oferta que vendeu, acho que somando todo mundo aí que vendeu, né? Os copiadores também, deve ter passado de R$ 1 bilhão aí, tá ligado? Com toda certeza. Cara, os caras ficaram um ano rodando, Com várias toda coisas, certeza, tipo com assim. toda certeza passou. Então, realmente gerou muito dinheiro aí. E, cara, eu não sou um super copywriter. Apenas aprendi como funcionava, treinei uma IA e né? Pau na máquina aí e gerou um resultado muito foda, né? Eu utilizo hoje pra tudo, mano. Sim, Só que também. eu acho que o grande game da IA que a galera não pensa por padrão é sobre microprocessos. Então, eu penso no processo como um todo e cada um desses processos, cada uma dessas etapas tem um conjunto de skills para executar aquilo ali. E aí terminou aquela entrega, próxima etapa. Terminou... Então, eu utilizo o Cloud Code como se fosse um diretor de operações e cada uma das etapas do fluxo, micro colaboradores executando aquela etapa do fluxo para me trazer os resultados e indo para a próxima etapa. Aí a IA é maravilhosa e ela funciona muito bem. Se não for dessa forma, na minha opinião, é um grande lixo. É como eu enxergo hoje. Então, pra mim tem funcionado assim, pra galera que tá lá junto com a gente também. E, obviamente, por a gente ter vindo do mundo de TI, a gente pensa de uma maneira um pouco mais organizada pra utilizar ela. É um pouco mais fácil pra nós por ter essa experiência, né? Antigamente, o que eu fazia? Eu pegava a regra de negócio do que era o que os caras das multinacionais queriam e eu conversava com os devs. O meu trampo era ser esse intermediador. É mais ou menos o que eu faço hoje, só que eu busco a regra de negócio comigo e com o meu time e trago pra minha IA, que são meus devs. Acabou. Então, no fim das contas, é muito parecido com o que eu fazia lá atrás antes de começar a empreender. Comecei em 2016. Parei de programar, porque eu programei ainda dentro da empresa até 2017. Parei de programar em 2017. Agora eu voltei. Esse ano eu voltei a brincar disso de novo com IA próprio. Mas aí é loucura, ficou muito gostoso de fazer as coisas. Sim. Chegou a calcular mais ou menos quanto que tu diminuiu de time ou quanto que ficou mais eficiente o time utilizando IA? Cara, a gente deduziu bastante porque a gente começou a ver que tinha muita gente, cara, literalmente inútil da empresa, assim, que olhava e falava, tipo assim, mano, às vezes tem um cara lá que tá fazendo um trabalho que, assim, às vezes o cara demora, não usa IA, sai errado, aí eu fico assim, mano, cara... Por quê? Por que esse cara tá aqui? Não mandei demitir ele 3 meses atrás, tá ligado? Por que ele tá aqui? Ah, não, ele tava fazendo tal tarefa e tal, ficou pronto agora. Eu vejo, nossa, cara, Cloud Code faria melhor em um dia, né? Alguém usando Cloud faria melhor. Então, por exemplo, tinha um caso lá, por exemplo, cara, acho que na análise de dados, né? Que eu falei assim, mano, usa IA, faz um dashboard aí pra nós e tal. Eu até fiz aqui, ó, só que não terminei. Se quiser, pega o projeto e continua. Aí o cara não usou IA, não fez na mão, ficou ruim e demorou pra caralho. Eu fiquei, cara, faz sentido? Não faz, entendeu? Então, eu acredito que hoje o time reduziu bastante. Não sei exatamente o número, até tinha conferido ali, mas não lembro quantas pessoas tem. Mas provavelmente mais 50% foi reduzido, porque, cara, não precisa hoje em dia, né? Aconteceu com a gente lá também. Exato, porque, tipo assim, cara, tem muita gente que você vê que às vezes, tanto, por exemplo, copy júnior, precisa de muitos? Não, porque, cara, um copy bom vai poder cunhar, fazer muito mais ali, né, e tal. Enfim, editor de vídeo também, dependendo do volume de produção, não precisa tanto, porque dá pra otimizar ali. Cara, tudo na real dá pra otimizar. Cara, até, por exemplo, você criar vaga.
Pô, às vezes eu peço pro PRH criar, demora 2 dias. Aí eu, tipo, com 3 comandos no Cloud Code, sai uma vaga linda. Ele dá até o script pra você no Google Forms gerar as perguntas. Então você nem tem o trabalho de criar as perguntas lá. Então, ou seja, até pra analisar candidato, muitas vezes também a gente utiliza, porque ele acaba pegando umas palavras-chave e sugerindo, né, a lista do ranking dos melhores candidatos e dá um resumo de cada um. Então isso também ajuda a gente a otimizar vários processos, né? Então, querendo ou não, a IA ajuda muito, né? Então a gente percebe que o time consegue ser reduzido, consegue ser otimizado para coisas que realmente ele não dá para jogar para IA, por exemplo, né? Que aí são pessoas que vão tomar decisões mais importantes, né? Ou coisas mais importantes em geral que não dá para simplesmente uma IA substituir. E outras coisas que a gente vê que, cara, essa pessoa tá aqui não tá gerando resultado, não tá usando IA para nada, tipo, para otimizar o processo dela, então, ou seja, tá ficando meio que para trás. Pra que a gente vai ficar pagando o salário dessa pessoa aqui, entendeu? Então, querendo ou não, a gente acabou reduzindo também por isso. Por ver que tem pessoas que não fazem sentido nenhum continuar na empresa. E, enfim, e até pra otimizar, porque outra coisa também que a gente percebeu, que é muito importante ali, que, né, que até a análise ali do psicólogo, que quanto menos pessoas na empresa, menos ruído de comunicação a gente vai ter. E aí, a gente evita também alguns outros problemas, por exemplo, risco de vazar informação, entendeu? Então, a gente percebeu que um time menor, a gente passou até a ser mais eficiente em alguns pontos. Total. Por conta dessa questão de, pô, às vezes tem que fazer cálculo, às vezes o líder de alguma coisa tem que fazer cálculo com mais gente, perde mais tempo. Às vezes o gestor de projetos lá, enfim, a pessoa que tá ajudando a gerenciar, vai ter que falar com mais pessoas, e aí falha a comunicação e dá problema, aí tem que fazer errado, aí tem que revisar, mas, ou seja, é muito mais trabalho ter mais gente na empresa. Então realmente tem que estar valendo a pena, cada pessoa que está ali. Se não, é melhor você ficar com um time pequeno, né? E, enfim, aí, pô, se precisar, você aumenta de novo, entendeu? Porque as coisas ficam mais fáceis, entre aspas, com um time menor, porque é menos gente pra gerenciar. Então é uma outra coisa que a gente foi percebendo ao longo do caminho, porque, quando você tá escalando e tal, beleza, não vai doer muito na folha, você ter, sei lá, 100 pessoas do time, né? Estávamos numa escala absurda que a gente manteve muito tempo ano passado. Mas depois do ponto, cara, as pessoas param de dar resultado. Talvez por desânimo também, talvez por simplesmente parar de gerar resultado. Ou talvez porque já geraram o que elas queriam pro bolso delas. Isso eu percebi bastante, inclusive. Tem pessoas que depois que bateu uma meta ali, parece que, ó, cuidaram, desanimaram também. Então acabava não fazendo sentido a pessoa continuar na empresa, sabe? Por mais que ela gerou um resultado muito foda, depois de certo tempo cai o rendimento. E aí você tem que entender também quando que fechou o ciclo da pessoa ali. Porque às vezes você quer, por conta de resultados passados que foram muito bons, você quer manter a pessoa porque você acha que ela vai voltar e às vezes ela só afunda ainda mais, né? Então, por exemplo, teve gestor de tráfego lá, cara, que, pô, por muitos meses gerou um lucro legal ali e tal, gerou 1 milhão de lucro. E muitos outros meses gerou prejuízos gigantescos também. Então, você, tipo, isolando o gestor ali, por exemplo, né? Então você pensa, pô, o cara já gerou um resultado legal. Ele sabe fazer. Mas quer dizer que ele vai manter gerando um resultado legal? Não necessariamente. Então, isso foi uma outra coisa que a gente foi analisando. Porque, querendo ou não, cara, tem gente que não compensa manter. O cara, às vezes, por ter gerado um resultado foda, ele tem um salário mais alto, tem uma porcentagem mais alta também. Então, além de tudo isso, o cara começa a gerar muito prejuízo. Aí é foda também, né? Então, é toda uma análise que é importante ser feita nas empresas, porque se você deixar meio isso largado, você vai acabar tendo prejuízo a mais ali, né? Por conta de não observar esses detalhes, né? E aí, cara, depois o caixa acaba cobrando. Não Exato. tem mágica. Mais cedo ou mais tarde o caixa acaba cobrando e tu acaba pagando caro por esse tipo de besteirinha, saca? Exato. E aí um dinheiro que poderia estar investindo, abrindo outras marcas, abrindo outros projetos, abrindo várias outras coisas e realizando novos sonhos, vai pro espaço. Então, isso é muito arriscado a galera não olhar. Muito bom. Da hora trazer isso. Só pra ter uma noção, antes a gente tinha no marketing 2 editores, não, 3 editores, ficou 1, social media, social seller, SDR, farmer, mais diretor de marketing, mais designer. Cara, dessa galera inteira, sobrou a social media que criou um novo cargo e IA junto dela, que ela faz tudo. Top. Todo o resto do time não fez sentido. E as pessoas sabem que uma das coisas da empresa independente é a cultura por resultado. Então, se o cara não tá gerando resultado, ele sabe que não faz sentido ele continuar lá. Então, eles viam que não fazia sentido e disse, Breyer, tu tem alguma outra operação pra me indicar? Porque não faz mais sentido eu estar aqui. Perfeito. E muitas vezes também, quando já aconteceu também, da própria pessoa reconhecer que ela está numa situação tão ruim que não faz sentido, né? Ela até colabora, fala, cara... Ela sabe que ela vai ser desligada pelo valor da empresa, entendeu? Exato. Então, automaticamente, mano, ela pede algum outro trampo pra ir pra poder dar continuidade. Essa é a realidade, pra poder dar continuidade na vida dela, porque ela sabe que ali ela se tornou obsoleta. Mas aí tem um problema do nosso mercado do DR, é que as pessoas ficam acostumadas a comissões muito altas, né? Por exemplo, eu cheguei a pagar 900 mil reais de comissão pra um colaborador. Nossa. Outro foi, tipo, nesse mesmo mês foi, tipo, 800 e pouco pra outro. Aí teve outro que recebeu 500. Aí teve editor de vídeo que ganhou 200 mil de comissão, tá ligado? No mês que mais vendeu. Então, as pessoas no mercado ficam buscando ou acostumadas com esses pagamentos de comissões altas. Então, pra um cara desse trabalhar com uma marca white,
não interessa pra ele. Não. Ele quer esse sonho da comissão absurda. Que aí, querendo ou não, é um pouco difícil atingir, né? Até porque muitas empresas têm metas pra você começar a ganhar comissão. E querendo ou não, você tem que acertar uma boa oferta pra começar a gerar, pra gerar um resultado desse tamanho, que no nosso caso foi ter vendido mais de 100 milhões no mês, que é difícil de ser feito. E ainda mais que também com tráfego interno, você tem mais margem do que você ser uma empresa de afiliados, né? Você tendo vários afiliados. Então, querendo ou não, é difícil hoje em dia também a pessoa atingir comissões tão altas com o tráfego interno. Tanto com tráfego interno, tipo, possibilita mais porque tem mais margem, só que a maioria das empresas hoje mas não consegue atingir o resultado para poder atingir esse resultado de comissão. Mas é que o mercado mudou, por exemplo, digamos, esse ano, nos últimos meses, porque ano passado, pelo menos, era muito tipo assim, você era produtor e você rodava pra você mesmo. Perfeito. Hoje em dia tem algumas empresas que são produtoras, que não necessariamente rodam internamente, ou só rodam um pouco, e tem vários afiliados. É isso. Então, ou seja, meio que dividiu ali a margem entre esses dois personagens ali, né? Então, ou seja, é mais difícil... Media buyer e produtor, né? Exato. Ou seja, é mais difícil alguém dessas duas empresas ganhar uma comissão bizarra que nem aconteceu comigo no passado. Porque tá meio que dividido ali os lucros entre o produtor e o afiliado, entendeu? Então, por isso que hoje em dia eu vejo que as pessoas têm um pouco dessa visão de, tipo, eu tô aqui pelo dinheiro, quero cash flow, quero uma comissão alta. E aí, projetos como que envolvem marca, por exemplo, às vezes não interessa a pessoa por não ter essa visão de ter um potencial tão alto, sabe? Então, essas pessoas muitas vezes estão tão mal acostumadas que não faz nem sentido mover de projeto, entendeu? Total. Mas é melhor o cara procurar outra empresa do direct, correr atrás desse sonho aí, entendeu? Porque... como eu tenho muito mentorado, eu acabo indicando para mentorados, né? Exato. E aí, eu vejo que hoje em dia no mercado tem esse mau costume, entre aspas, que talvez, né, seja um pouco difícil dessas pessoas reverterem isso, né? Então, enfim, é uma reflexão também para quem tá nesse mercado aí. Eu não pago comissões a maioria dos cenários, ou a comissão é muito baixa, porque é exatamente sobre isso. O cara faz um dinheiro absurdo, acha que ele é o pica das galáxias, que ele que fez aquilo acontecer, e na realidade não é. Ele é só uma peça. O corpo humano, ele tem diversos órgãos. Um sem o outro não funciona, pô. Não tem mágica. E aí ele acha que porque ele recebeu, sei lá, 900 mil de comissão, ele acha que ele é o cara, ele é o cérebro, ele que faz toda a diferença no jogo. Não é, irmão. Não é, tá ligado? Então, eu tanto não pago quanto não recomendo a galera pagar comissões tão altas, porque senão abre uma linha de ego. Quando a gente criou, não era tão alto porque era comissão sobre o lucro. Só como o faturamento... O lucro foi absurdo, né? E o lucro foi absurdo, naturalmente mencionou isso. Mas antes disso eram valores menores, assim. Tipo assim, às vezes o cara ganhava 30, 40, 50 mil, que era ok no mês. Só que aí tem um mês atípico que foi realmente um saldo muito grande. E aí também não dá pra gente simplesmente reverter a comissão do nada, né? Por óbvio. Porque aí também a pessoa vai querer parar de trabalhar porque sentiu enganado ou algo assim. Então a gente não tem esse comportamento de, só porque escalou, eu vou cortar sua comissão, tá ligado? Não tem como. Não tem o que fazer. Exatamente. Tinha que ser pago, não tinha que fazer, tá ligado? Combinado não ser caro. É isso. Exato. Mas o ponto é, diminuiu-se inclusive as comissões. Tem várias empresas grandes de mercado que não dão mais nem comissão para gestor de tráfego. Paga salário, bonificação perante salário, mas não dá comissão do tipo assim, tu vai ganhar 50% a mais de salário, tu vai ganhar 20% a mais de salário, dependendo da meta que o cara bater, mas ele não dá mais comissão perante lucro, comissão... Não. Eles mudaram inclusive o modelo. Por quê? Porque começou a ficar um negócio discrepante que a conta não fechava. Sim. Essa é a mais pura realidade. E aí não fazia nenhum sentido manter dessa forma. Então o mercado inteiro muda, inclusive em 2016, nesse sentido, na minha visão. Poucas empresas mantêm um nível de comissionamento tão absurdo porque realmente a conta não fecha. E até porque separou o produtor e afiliado. Sim. E aí a lucratividade de um e de outro mudou muito. Essa é a realidade. Da hora, mano. Dentro do mundo de DR ainda, tu conseguiu delegar e deixar um time executando. Beleza. Tu participa, obviamente, né? Tu ainda tem... Bem pouco, quase nada hoje em dia. Porque, como eu falei, o Ghetto e até a marca de bebida dá trabalho. Principalmente o Ghetto, dá muito trabalho. E a gente tá mais focado, até também pra aquela questão que as pessoas têm receio de ter conflito de interesse, né? Tipo, só porque o cara tem operação, ele vai usufruir das informações dos clientes. Só que, cara, por mim, né, quem quiser, quem tiver empresa com produtor tiver afiliado, cara, rode aí, eu prefiro. Até menos risco pra gente, né? Porque a empresa de afiliado tem um risco de dar prejuízo, dependendo se o cara tiver um chargeback muito alto, etc e tal. Tem várias questões assim, e a margem é pequena também. Então, cara, pra mim, melhor que tenha outras empresas rodando no Get e tudo mais, é mais saudável. Em algum momento que tiver mais estável, cara, às vezes não vai fazer tanto sentido ter essa operação de afiliados, né? Aí eu vou, sei lá, vender pra algum colaborador, passar pra alguém e tal. Ou, enfim, algo nesse sentido. Porque não é necessariamente a prioridade, né? A prioridade pra gente é justamente o Gateway. Então,
Por isso que hoje em dia tá tudo muito bem delegado ali, as pessoas estão cuidando, estão com o afiliado rodando e tudo mais, né? Estão gerando resultados muito bons, inclusive, alguns afiliados lá. E aí eu falei, isso é interessante pra gente porque a gente consegue ter mais volume do Getter garantido, né? Com as pessoas que a gente já tem nossa base de afiliados, por exemplo, do que depender de ficar trazendo os clientes, que às vezes vão testar pouco, ou não vão estar querendo no momento, ou vão ter algum problema, sei lá, as contas dos caras caíram, entendeu? Algum motivo assim. Então a gente, pro começo do Getter faz muito sentido ter. Depois, aí a gente vê o que vai fazer e tal, porque eu vejo que é um movimento normal. Às vezes a pessoa se desacoplar da operação por conta desse conflito de interesse, né? Da hora, da hora, da hora. Beleza. Pra galera te encontrar no Instagram. Arthur PC _. Beleza. E nas marcas? Cara, aí tem a Rio aqui, o @RioDrinks no Instagram. E tem também o site riodrinks.com. Tá até na latinha aqui, ó. Boa. Já tem do Gateway? Já. Aí só que o Gateway, a gente criou o Instagram, mas acho que nem postamos alguma coisa lá, mas tá lá. Eu acho que tá PagInsBR, que é meio que pague, in no plural, né? Tipo, pague dentro, né? Lá ele. Então é PagInsBR no Instagram. A gente vai colocar coisa lá por enquanto, mas como a gente tá trazendo poucas pessoas, né? Um pouco mais selecionado. Não faz sentido ainda. Não muda muita coisa agora, não. E aí, eu acho que é isso. E a empresa lá do Jax Response tá o Grupo CIP no Instagram. Então a gente publica vagas lá, né? Enfim, acho que resumo é isso aí. Boa, 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 boa. Galera, para quem vende online e quer, por exemplo, estar trabalhando como produtor, que a gente comentou aqui, que é um modelo bem legal, bem interessante, eu recomendo demais vocês utilizarem a Full Stack. Quando a gente foi produtor o ano passado, de julho até dezembro, que a gente fez ali alguns múltiplos milhões, a gente utilizou a Full Stack, eles fazem toda a parte de entrega no nível mundo, tá? Então eles são uma empresa que é como se transformasse esse produto aqui para o mundo em um produto como se fosse um infoproduto. Você não se preocupa com entrega, você não se preocupa com fabricação, simplesmente fazem tudo para você. Já para você conseguir ter um servidor que suporte toda essa escala e que vai aumentar o seu play rate e que vai realmente gerar um resultado maior, um connection rate maior para a sua galera que está ali acessando os seus sites, eu recomendo demais a Tomcat, eu utilizo eles já há mais de anos. Pessoal do Vini, toda a galera lá dá um suporte absurdo, realmente são muito bons. Você consegue fazer todo e qualquer tipo de página lá. E por óbvio, para manter uma escala no Facebook, fazendo a diferença dentro do seu jogo, inclusive com escala baiana, Direct Ads, se você não estiver utilizando, você vai ter que ter um custo de time muito maior, que a conta não fecha. Então, contrata a ferramenta que vai fazer diferença dentro do seu tráfego. Agradecer a cada um dos nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso faria sentido. Meu lindo, vamos lá. Hoje, você tem as empresas que você comentou. Eu achei isso muito foda. Eu acho muito mais foda ainda pela tua idade, a tua maturidade empresarial. Isso é absurdo. O que você... E aí você traz isso várias vezes durante o podcast, inclusive no off. Você fala que o terapeuta, o psicólogo da empresa. O quanto que você acredita que isso fez a diferença para te conseguir controlar as empresas, controlar os resultados, controlar tudo o que você conquistou. Porque, vamos lá, é muito fácil de perder cabeça e fazer merda com o dinheiro que você botou no bolso. Sim. Como que você se manteve saudável mentalmente ou não se manteve, teve algum viés que deu merda? Conta um pouquinho disso pra galera que eu acho que vai ser bem legal. Cara, isso é até algo meio recente, assim, né? E no começo, tipo assim, eu tinha um outro psicólogo que eu consultava raramente, né? Nesse caso, o ponto principal foi porque eu fui terminar o relacionamento, né? Aí, enfim, aí um colega meu me indicou ali o psicólogo, né? A gente começou a conversar sobre isso. Mas o assunto principal, sinceramente, era mulheres, né? Não o trabalho, assim, né, e tal. Raramente algum conflito, assim, uma coisa que fazia pensar que era complicado de resolver, que aí eu levava ali pra discutir e tal, pra tomar melhores decisões. Mas, como eu falei, sinceramente, o maior ponto era mulheres, né? Mas, até que nem eu falei, né? Essa questão que, por exemplo, já teve gente que criticou que eu sou muito frio ou seco no WhatsApp. E isso, tanto com colaboradores, gera um pouco de conflito, porque eles acham que eu tô sendo grosso, bravo. Às vezes a pessoa não gosta da forma que eu falei e fica brava e pede pra sair, já aconteceu algumas vezes, entendeu? Então, acho que a minha comunicação não era a melhor. E foi uma coisa que a gente tá trabalhando pra melhorar. Algumas pessoas disseram que né, tá melhorando mesmo. Mas de um tempo pra cá, acho que tem... Cara, acho que tem nem um mês, né? Tem um mês ali que a gente fez uma mudança do psicólogo estar na empresa pra ajudar a resolver alguns conflitos. Porque, por exemplo, como eu falei, às vezes a pessoa
A entende uma coisa, B entende outra, e aí começa um problema que pra resolver é complicado, né? Uhum. Então, muitas vezes o RH tentava ajudar a resolver isso, mas às vezes não era tão efetivo. Só que como, por exemplo, esse psicólogo já tinha atendido outras pessoas da empresa, então já tinha uma certa, como dizer, uma boa conexão, uma boa vibe com a galera ali, a galera já Uhum. confiava. Então acaba ajudando a até organizar mais as coisas, a melhorar a comunicação entre eles, identificar problemas ali que às vezes eu não vi, mas aí conversando com um líder ele percebeu, e aí, enfim, acaba ajudando também. Então que eu falei, como são vários projetos novos, que às vezes as pessoas não têm tanta clareza do que fazer, ou tem essa falha de comunicação, acabou sendo importante, né? Mas, enfim, que eu falei, é uma parada meio que nova, né? Tem cerca de um mês que a gente começou a aplicar isso na empresa, e está tendo bons resultados, porque às vezes, que eu falei, cara, a pessoa, eu achei que a pessoa entendeu, ela não entendeu e não me falou também. Aí eu fico, porra, entendeu? É foda. Por exemplo, cara, às vezes, cara, tem situação de eu falar assim, mano, faz tal coisa. Aí eu acho que ela vai fazer porque eu falei pra ela fazer. E a pessoa não faz. E aí, se ela não me deu, tipo, como não chegou um feedback pra mim que ela não fez, que deu errado, como que eu vou saber, tá ligado? Eu achei que ela tinha feito e foda-se, tá ligado? Exatamente. E às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, tipo assim, tem toda. Por isso que eu coloco o gestor de projetos pra todas as causas, e aí ele acompanha tudo e ele acompanha todas as demandas, mano. Mesmo colocando, às vezes o gestor de projeto esquece também, tá ligado? Puta, Tipo aí é assim, foda. então, por isso que eu tava até falando no começo, a questão de você saber se você pode cobrar o colega ou não, porque às vezes rola um pouco disso, porque às vezes a pessoa pensa, tá, é o trabalho do fulano, então vou deixar o fulano cuidar porque é o trabalho dele, não vou interferir. Só que aí nessa, às vezes, o fulano esquece alguma coisa e ninguém mais pensa naquela coisa que era muito importante, entendeu? Então, enfim, como eu falei, acabam tendo vários conflitos, Uhum. que a comunicação é importante pra resolver, a clareza com cada um, né? Ou até também, acho que outro ponto também muito importante que a gente veio conversando bastante sobre isso, é o feeling ou o quanto a pessoa tá, tipo, satisfeita ou feliz naquele projeto e tal. Porque às vezes, pô, o cara tava lá na empresa do DR, começa a desanimar. Aí, pô, beleza, ele quer, sei lá, trabalhar com a marca ou com o Get, uma coisa assim, pra ir pra outro projeto. E aí, só que as pessoas mudam, né, as emoções. Às vezes a pessoa já fez muito dinheiro e não é só pelo dinheiro que ela tá ali, né? Então, tipo, é realmente por criar uma coisa maior. Então, também entender a cabeça de cada um ali é um pouco complicado. E às vezes a pessoa não vai se abrir comigo, que sou dono da empresa, porque ela vai ter medo. Tem gente que tem empresa que tem medo de mim, por exemplo. Já teve vezes que eu entrei em call com programadores lá, eu saí, aí os programadores soltam, tipo assim, nossa, o Arthur tava aqui, nem vi. Cara, que medo, mano, foda. Então, às vezes o pessoal tem medo, cara. Tipo assim, Caraca. por quê, né? Enfim, talvez eu perceber fazer uma merda e achar que eu E vou... desligar o cara. Exatamente. Às vezes o pessoal tem esse receio. E eu creo que eu nem sou muito assim, não, viu? Só foi uma merda muito grande. Então, acho que também entender um pouco o feeling de cada um ali, porque às vezes talvez eu não consiga retirar isso, né? Até porque também às vezes eu nem me preocupo muito. Tipo, só, cara, vamos, o resultado ali, vamos querer e tal, é isso. Mas parar pra pensar muito no emocional não é uma coisa que eu faço, até porque até no meu emocional mesmo eu não penso muito, né? Mas, cara, vamos executar, vamos fazer que as coisas vão se resolver. Enquanto o psicólogo consegue ter mais essa vibe de, cara, entender, pô, o que você tá sentindo, pô, tá feliz, você tá vendo, tá motivado, né? Ou você acha que, pô, às vezes esse carro que você tá não faz sentido pra você, entendeu? Ou sua percepção do quanto você vai crescer na empresa. Então tem muitas nuances em lidar com as pessoas que eu talvez não sou sensível o suficiente pra E pegar. nem tem tempo também, né? Exatamente, se eu ficar perdendo tempo com isso, é foda, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes eu sou insensível mesmo, tipo, às vezes não me importa, tipo assim, que nem eu falei, cara, tem gente que vai ficar preocupado com mandar bom dia, tudo bem. Eu, cara, não tô nem aí pra isso, eu vou direto ao ponto, entendeu? E tem gente que se incomoda, entendeu? E que nem eu falei, já teve casos de eu falar com uma colaboradora assim, ó, Eu tive que botar isso na cultura da empresa, todo mundo tem que mandar bom dia, tudo bem. isso pra mim é um saco, pra mim é um saco. Eu tive que colocar isso na cultura da empresa, que senão ia acontecer exatamente o que tu me falou, acontecia. Então, é obrigatório, antes de começar a conversa com alguém, a gente mandar bom dia, tudo bem. Eu prefiro trabalhar com pessoas que não se importem com isso. Então, por exemplo, já aconteceu um caso de eu começar, por exemplo, inclusive um erro interessante que eu preciso de comentar aqui, que muitas vezes eu confio demais em alguns líderes. Tá? E aí, se eu questiono pra ele o que ele tá fazendo, ele fala, não, tá tudo certo, tudo lindo. E aí, às vezes o cara não tá fazendo tudo certo. E não passa o problema pra frente, né, pra mim, pra eu ficar sabendo. E aí teve casos que eu fui investigar e vendo, caramba, tanto de problema tava acontecendo. E aí teve uma tarefa muito importante que um líder passou pra uma menina lá, que, pô, cara, eu vi ela tá fazendo um monte de coisa errada. E eu tentei ajudar ela, tipo assim, pô, me fala aí que você tá com dúvida, vamos tentar fazer. Aí não me mandava dúvida, talvez porque eu ficava com medo de mostrar que não sabia o que eu tava fazendo. E aí teve uma vez que ela mandou, tipo assim, cara, acho que era mandou uma imagem pra um programador editar. Aí eu fiquei tipo assim, cara, por que você mandou um programador se tem editor aqui na empresa? Aí ela veio com uma resposta completamente diferente, tipo assim, não, eu mandei no começo do mês, não fizeram. Eu falei, tá, mas você não respondeu a minha pergunta. Cara, por conta disso, porque eu falei que ela não respondeu a minha pergunta, ela ficou em choque. E aí ficou tipo assim, não, mas eu tô tentando resolver, não tô conseguindo e tal. Sendo que eu pedi pra ela me falar pra ajudar ela. E aí entrou em choque, saiu dos grupos e pediu pra sair. Só porque eu falei que ela não respondeu a minha pergunta.
Eu já tive colaborador na época de programação que o cara pediu pra sair porque o Douglas, que sentava lá na, tipo assim, pensando num mesão de fora daqui até o fim lá do corredor, mesão de fora, o cara sentava literalmente na outra ponta, o cara sentava nessa ponta aqui, e aí ele disse que o Douglas não dava bom dia pra ele todo santo dia, e ele pediu pra sair porque o Douglas não gostava dele. Bizarro, parece que é mentira. Mas é isso aí. Outro saiu por medo de árvore, tinha muita árvore na volta, e assim sucessivamente. Então, pessoas, irmão, é isso, tá ligado? Faz parte do jogo. Sim. Mas um último ponto só pra gente poder finalizar. Você fez muito dinheiro e, obviamente, isso mudou você de alguma forma, né? Como que você fez pra controlar a sua mente e não espirocar num nível hard? O que você diria quando espirocar? Foda-se, vou viver minha vida, não vou olhar mais pra nada de empresa, vou só viajar para um caralho, vou esquecer todo o resto, não vou construir mais nada, entendeu? Cara, eu acho que principalmente trabalhar com o que você gosta, que nem eu falei. Esses projetos que, por exemplo, a marca do Ghetto e tal, são coisas que, cara, realmente motivam, fazem que eu queira acordar, conversar com as pessoas, trabalhar de fato, e não ficar à toa jogando só videogame ou algo assim, até porque é depressivo você não fazer nada, sabe? Tipo, ou ficar viajando muito sem trabalhar, não dá também, entendeu? Tipo assim, por exemplo, eu tô aqui viajando, mas todo dia tô fazendo call, tô fazendo reunião, tô correndo atrás, e, cara, dá pra você ter uma rotina saudável, você aproveitar bem a vida e ainda assim trabalhar, entendeu? Então, lógico que o trabalho é sempre prioridade, mas, cara, você organizando bem seu tempo, você consegue aproveitar ambos os mundos, né? Então, eu penso que, cara, se você tá trabalhando com algo que você se interessa muito e gosta, é muito mais fácil você focar. Se for algo que você não gosta, é mais difícil. Então, você tem que ter realmente um esforço a mais pra manter, por exemplo, se fosse pra eu escrever copy hoje em dia... Nossa senhora! Esquece. Eu já começo a tremer a mão aqui, ó. Não, esquece. Não ia ser a mesma coisa, sabe? Então, quando você trabalha com o que você gosta, é mais fácil. Então, você alinhar a sua mente pro seu interesse, principalmente, facilita bastante. E aí, cara, que nem eu falei, pra mim parece muito desmotivador não fazer nada, né? Tipo assim, é meio desanimador, talvez depressivo, sabe? Então, você tá correndo atrás de algo é muito mais interessante, mais legal. Tem um motivo pra você acordar todo dia, pra você trabalhar e tal. É muito melhor na minha visão, mas é uma parada que eu já tenho em mente há muito tempo. Por isso que a gente não parou quando fez muito dinheiro ali, sabe? A gente continuou querendo crescer e fazer coisas ainda maiores, né? Boa. Bom, gente, esse foi o nosso Papo de Escala. Meu nome é Gabriel Breyer, CEO da Empresa Independente. Se você quer escalar com times enxutos e IA, só me chamar lá no Instagram, fica à vontade. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio. Valeu! Valeu! Meu lindo, obrigado!